E atenção, você que vai fazer a prova do SUS São Paulo, agora a gente vai começar o nosso plantão focado na banca do SUS São Paulo. Eu sou Camila Firme, sou professora e coordenadora da equipe de cirurgia do médico residente e a gente preparou um conteúdo muito especial, especialmente para você que vai fazer a prova do SUS São Paulo. Então estudamos a banca, trouxemos aqui os principais conteúdos cobrados por essa banca e principalmente o jeitão da banca, para que você chegue muito mais bem preparado no dia da tua prova. Então já curte aqui o nosso vídeo, encaminha para todos os teus amigos que também vão fazer a prova do SUS São Paulo e interage aqui com a gente. Então, bora começar o nosso plantão SUS São Paulo. Antes de começar qualquer coisa, eu queria dissecar essa prova com você. Então, deixa eu te falar qual é o perfil da banca do SUS São Paulo. A grande maioria é casos clínicos, o que é bom, que te faz formular um conhecimento, formular um raciocínio clínico para poder chegar no diagnóstico. A grande maioria dessas questões vai te perguntar a conduta, principalmente a conduta imediata. Eles costumam cobrar também estratificação de gravidade. Então, se você está revisando algum assunto em que estratifica-se a gravidade, como por exemplo, a colecistite aguda, a gente sabe que tem aqueles critérios de Tóquio, isso é importante também, e sim, é uma banca extremamente atual, então fica ligado nos tratamentos mais atuais de cada determinada doença. Também é uma banca que cobra muito exame de imagem, então eu trouxe aqui, a grande maioria das questões dessa banca trazem imagens, e nessa nossa aula eu busquei as imagens das questões do SUS São Paulo. Então é muito bom para você bater o olho e já conseguir treinar esse olhar direcionado. E os assuntos, Principal assunto, abdômen agudo, então diverticulite, apendicite, pancreatite aguda, são campeões aqui da prova do SUS São Paulo. Perioperatório e renite também é muito forte, que não é diferente das principais bancas do Brasil, pensando também na avaliação do trauma, então a gente sabe que o ATLS geralmente vem forte em todas as bancas do país, Não tem prova de cirurgia que você faça que você não precise ter o conhecimento do trauma. Especialidades cirúrgicas também é uma grande tendência de todas as bancas do Brasil. SUS São Paulo gosta muito de cirurgia vascular, de cirurgia urológica, cirurgia plástica, cabeça e pescoço, que vamos dizer assim que é uma particularidade aqui do SUS São Paulo ter tanta questão de cirurgia vascular. Também entrando no universo de trauma de abdômen, trauma de pelve, também são assuntos campeões. Neoplasias, principalmente de reto e canal anal, doenças benignas do esôfago, síndromes diarreica e anestesiologia, que é um assunto que vem sendo tendência aí nesses últimos anos nas bancas de cirurgia pelo país. Vamos começar então com apendicite aguda, porque eu te falei, abdômen agudo é clássico e eu queria que você tentasse resolver essa questão, depois a gente volta para resolver juntos e deixa eu te lembrar assim os principais highlights, o que realmente você precisa saber e o que é que foi foco da tua banca do SUS São Paulo. Então, como a gente está falando de uma banca que vai construir um caso clínico, geralmente o que é que vai ter ali no teu enunciado? Aquela dor abdominal típica, então é uma dor migratória que começa periumbilical, depois ela se localiza no quadrante inferior direito, principalmente no ponto de McBurney. Então, teve um enunciado desse, você já tem que pensar na hora em apendicite aguda. Geralmente pode estar associada a febre, mas geralmente é febre baixa, anorexia, vômitos e também alterações do trato gastrointestinal. Cuidado que pela localização do apêndice a gente também pode apresentar disúria. A gente sabe que existem alguns sinais específicos, como por exemplo o sinal de Bloomberg, que já é sugestivo de complicação, mas a gente também tem outros sinais do obturador, do Ilho-Pessoas, Rovsing, Lenander, que são sinais que te fazem pensar na hora em apendicite aguda também. E a gente sabe que o diagnóstico é clínico, Desde que a gente estava lá na faculdade, que a gente escuta essa máxima que o diagnóstico da apendicite aguda é clínico. Mas cuidado, Os guidelines mais atuais, eles já dizem que, ora, se você tem algum exame de imagem para te dar esse suporte no seu hospital, não tem por que você não realizar esse exame de imagem, principalmente nas populações especiais. Então, cuidado com mulheres, crianças, gestantes. Sim, você precisa de um exame de imagem do que chegar já e botar esse paciente na sala. Então, cuidado com isso. Então, pensando em exame de imagem, o melhor exame é a tomografia. A gente sabe, inclusive, que a tomografia é o melhor exame para o abdômen agudo como um todo. Na tomografia, a gente pode ver o espessamento do apêndice, a gente pode ver líquido ali periapendicular, a gente pode ver o fecalito. Esse diâmetro geralmente tem um ponto de corte ali de 7 milímetros. E a gente também pode ver acometimento de estruturas periapendiculares, inclusive borramento de seco, daquela região ali que te faz pensar que já é uma complicação. E sim, caiu recentemente esse ano, mas então
Pode ser que caia esse ano ainda, não custa nada a gente lembrar, né? Que a gente sabe que nas crianças e nas gestantes a gente evita a radiação da tomografia. Então o melhor exame aí seria ultrassom, crianças e gestantes, nas gestantes principalmente. Então se você não dispõe de ultrassom, o seu próximo exame seria ressonância. E aí caiu esse ano numa banca que dizia que se não tem ultrassom, você está autorizado a solicitar uma tomografia. E sim, existem protocolos de tomografia com baixa radiação, que são toleráveis sim nas pacientes gestantes. Então não deixa perder aí, não deixa nenhuma questão aí te pegar com esse conceito que as bancas estão começando a explorar. E aqui em cima para você eu trouxe na íntegra uma imagem que caiu da banca. Então o que a gente vê aí é um raio-x, né, um paciente que tem apendicite aguda, e nesse raio-x a gente consegue ver o apendicolito, né? Então aí tem um apendicolito rádio opaco que conseguiu ser visto na imagem. Então, de novo, né, como eu te falei, dá um pause aqui agora, acostuma teu olho com a imagem, porque realmente foi retirada da banca. E lembrando que os principais patógenos associados à apendicite aguda são a Listeria coli, o Peptostreptococcus, bacteriórios flagilis e algumas espécies de pseudomonas também. Isso ajuda a direcionar a antibiótico terapia quando for necessário. E qual é o manejo inicial? Porque eu te falei, né, que a banca ela costuma cobrar muito mais qual é o manejo. E aí a gente precisa dividir entre dois tipos de pacientes. Aquele paciente que teve uma perfuração livre, que está instável, que é aquele paciente mais grave, ou aquele paciente que está tranquilo, ou seja, não existe nenhum critério de instabilidade. Quando a gente tem perfuração livre e instabilidade, não tem muito o que fazer não. O tratamento é apendicectomia, pode ser por vídeo, antibiótico por 3 a 5 dias. E sim, caiu na banca do SUS São Paulo um paciente que tinha uma apendicite aguda complicada, que já tinha cometimento ali do seco, e o gabarito foi a hilotiflectomia sim, né? Então saiba que nesses casos, se você acomete o seco, já é indicação de você também retirar, né? De você realizar algum grau de colectomia. Agora, quando esse paciente ele não se enquadra nesse paciente grave, ou seja, ele tem uma apendicite não complicada, aí a gente vai partir também para dois outros caminhos. Ou vai ser uma apendicite não complicada, que o paciente está muito tranquilo, não tem leucocitose, não tem nenhuma complicação no sentido de abscesso, de flemão, você também vai levar esse paciente para apendicectomia e geralmente você não precisa deixar um antibiótico aí por dias, porque é uma apendicite não complicada, e isso sim foi assunto também do SUS São Paulo. Agora, se essa apendicite ela é complicada, mas veja, o paciente não está instável, não tem perfuração livre, a gente pode, na verdade, começar ali um antibiótico, ver se esse paciente melhora ou realizar alguma punção e depois realizar a apendicectomia. Então, nos casos de pacientes que têm abscesso, geralmente acima de 3 centímetros, a gente faz a punção, faz o antibiótico e faz a apendicectomia posterior. Nos casos que tem uma massa inflamatória ou um flemão, a gente faz antibiótico e faz a apendicectomia posterior, e geralmente essa apendicectomia ali é depois da melhora do paciente, cerca ali de 6 a 8 semanas, depende muito da literatura. E qual seria o antibiótico recomendado? A gente viu quais foram os principais patógenos. Então aqui a gente tem a ceftriaxona associada a metronidazol ou ciprofloxacina associada a metronidazol também. E aí foi visto o seguinte, né? Alguns pacientes em que a gente começava o antibiótico para operar depois, eles começaram a não ser mais operados. E aí esse paciente acabou evoluindo bem. E a partir daí surgiu o tratamento não operatório da apendicite aguda. Então existe sim, não é um tratamento padrão, não é o que está bem estabelecido em literatura ainda, né? O tratamento padrão ainda é a retirada do apêndice, mas você precisa saber que existe sim a corrente do tratamento não operatório. Agora, cuidado que não é para todo paciente. Então, quais são as principais contraindicações do tratamento não operatório? Claro, paciente que tem peritonite difusa, paciente que está instável, está com sepse, né, principalmente sepse grave, e aqueles grupos especiais, gestantes, imunocomprometimento, ou se o paciente tem história de doença inflamatória intestinal. Geralmente são essas as principais contraindicações do tratamento não operatório da apendicite aguda. E vai que cai na tua banca, né? Realmente é um tratamento eficaz, mas como eu te falei, nada se compara à eficácia da apendicectomia. E sim, né, esses pacientes, eles geralmente podem ter recidiva. E na literatura, a gente tem que 20% dos pacientes já acabam necessitando, sim, de uma abordagem posterior. A gente não está falando daquela apendicectomia que a gente faz depois ali de 6, 8 semanas. A gente está falando que o paciente foi submetido ao tratamento operatório e depois de vários meses teve outra apendicite, e aí sim,
foi necessário ser realizada essa abordagem cirúrgica. Então, olha aqui comigo, um homem de 48 anos, previamente ígido, procurou o pronto-socorro com dor em fossa ilíaca direita. Então, já é aquela chavezinha mental, né? Dor em fossa ilíaca direita, você já tem que pensar de cara em apendicite aguda. Faz 7 dias de início insidioso com piora progressiva associado a febre baixa e inapetência. Nega vômitos, já usou anti-inflamatório, aliviou um pouquinho. Do exame físico, ele tá febril, mas ele tá estável. O que foi visto no abdômen? Tem uma massa dolorosa e pouco móvel na fossa ilíaca direita, sem sinais de peritonite, hemograma com leucócitos, de 15.800, PCR aumentada, fez a tomografia que mostrou uma coleção de 5 centímetros. Então a gente tem um paciente que está estável, mas ele tem uma apendicite aguda complicada com abscesso. Esse abscesso tem mais que 3 centímetros. A maioria das recomendações é que você puncione esse abscesso. Então vamos ver qual é a melhor conduta inicial. Letra A, apendicectomia imediata, a gente já viu que não. Letra B, apendicectomia por vídeo de urgência, esse paciente não está instável, não tem peritonite, então não é de urgência. Letra C, tratamento clínico exclusivo com antibiótico. Não, a gente sabe que esse abscesso de 5 centímetros é muito difícil que ele se resolva somente com antibiótico. Laparotomia mediana de urgência, aí é que a gente não precisa mesmo, né, fazer uma abordagem cirúrgica tão agressiva. E na letra E, drenagem percutânea guiada por imagem associada à antibiótico terapia, mantendo conduta conservadora. Perfeito, nosso gabarito, letra E. Agora vamos sair um pouquinho do universo do trauma e focar aqui em trauma crânioencefálico. Tenta resolver aqui essa questão e eu queria te relembrar os principais tipos de lesões nos pacientes que sofrem trauma crânioencefálico. Então a gente tem a contusão cerebral e a lesão axonal difusa. São lesões que a gente não tem muito achado assim no exame de imagem, não tem um achado característico. Geralmente as concussões, elas não têm nada, geralmente a tomografia é normal e a gente tem uma alteração neurológica transitória, geralmente menos de 6 horas, é o famoso nocaute que as bancas adoram cobrar. A contusão cerebral já tem um déficit focal, né? Já tem assim algo que realmente te chama atenção naquele exame físico, mas a tomografia não apresenta muita coisa. E a lesão axonal difusa é quando a gente tem uma alteração ou uma perda de consciência mais do que 6 horas, principalmente naquelas folhas de cisalhamento ou naquelas desacelerações. E aí, né, muita questão de prova te cobra qual é a indicação de você solicitar a tomografia de crânio nesses pacientes com TCE. Então, se teve alguma alteração do escala de Glasgow, pacientes que são mais idosos, pacientes que têm sinais de fratura de base de crânio, que vomitaram, que têm uma cefaleia importante e principalmente vítimas de mecanismo perigoso, então capotamento, ejeção de veículo, queda de pelo menos 5 lances de escadas são mecanismos perigosos. E, claro, déficit focal. Então, nesses pacientes é recomendado sim que você solicite a tomografia de crânio, principalmente como está aqui, sem contraste. É importante também graduar esse trauma crânioencefálico. A gente sabe que é baseado na escala de Coman de Glasgow. A gente tem um TCE leve de 13 a 15 na escala de Coman de Glasgow. Quando é de 9 a 12 já é um TCE moderado e quando é menor do que 8 já é um TCE grave. E a gente sabe que nesses pacientes a gente precisa manejar muito bem para evitar hipotensão e principalmente evitar hipóxia, porque assim piora muito o prognóstico desse paciente. Então a gente intuba se for necessário, a gente mantém a saturação de oxigênio ali mais alta, 94, mantém a pressão arterial sistólica para poder chegar ali na perfusão cerebral, evitando sim a pressão intracraniana. Então geralmente a pressão intracraniana é para estar abaixo de 22 e principalmente manter ali, né, o PCO2 do paciente ou a fração excretora de oxigênio entre 35 e 40, justamente para a gente evitar a hipertensão intracraniana, que no teu enunciado vai te trazer exatamente aqui a tríade de Cushing. Então é um paciente que tem hipertensão arterial associada à bradicardia e associada à alteração respiratória. Quando a gente tem hipertensão intracraniana, a gente precisa melhorar essa perfusão cerebral, então a gente precisa abaixar essa pressão intracraniana. Então a gente aumenta a cabeceira do paciente, a gente faz analgesia, a gente faz sedação se for necessário, a gente cuida da normotermia desse paciente, a gente pode fazer hiperventilação, mas cuidado, não é uma hiperventilação sustentada, é uma hiperventilação transitória. E a gente deixa ali uma pressão alvo de CO2 em torno de 30 a 35, né? Algumas referências ainda trazem ali entre 28 e 30. Cuidado com as referências da banca. E sim, né, a gente faz a terapia hiperosmolar, manitol, uma salina hipertônica para tentar melhorar esse edema cerebral e melhorar a hipertensão intracraniana, sempre monitorando esses pacientes, né? E caiu na banca do SUS São Paulo um paciente com TCE e esse paciente apresentou pitose palpebral. E a banca te perguntou qual foi o nervo lesado para o paciente ter pitose palpebral e o nervo lesado foi o óculo motor. Não esquece isso. E por quê, né? Porque a gente evita a hipercapnia, a gente evita a hipercapnia
apnea, porque sim, aumenta a vasodilatação cerebral e isso pode fazer com que a pressão intracraniana aumente ainda mais. E eu queria te relembrar também os principais hematomas que são os mais famosos na prova, né? Geralmente a questão ela tenta te trazer uma pegadinha para que você consiga diferenciar entre o hematoma subdural e o hematoma epidural. Então o subdural, ele é o mais comum, está associado a lesões de veias pontes, então uma lesão venosa. Esses pacientes têm uma deterioração neurológica progressiva e a imagem é esse aqui. Olha aqui para cima a sua imagem mais abaixo. É uma imagem crescente, né? É uma imagem que acompanha a calota craniana. Diferentemente do hematoma extradural ou epidural, em que a gente tem um sangramento arterial, a gente tem o famoso intervalo lúcido, então um paciente rebaixa, depois ele melhora e depois ele tem um rebaixamento de nível de consciência de novo, esse é o intervalo lúcido. E na imagem, olha aqui em cima, a gente tem uma lente biconvexa. Isso aqui é a cara do trauma cranioencefálico, você precisa olhar essas imagens e teu cérebro precisa diagnosticar de imediato. E claro que existem indicações de abordagens a depender do tamanho desses hematomas que está aqui para você na tabela. Não, voltando para a questão, o paciente foi vítima de trauma cranioencefálico, tem hipertensão intracraniana, ele vai te perguntar qual é a conduta mais adequada. Então, na letra A, ele já começa falando de hiperventilação agressiva, e a gente já viu que a agressiva não combina com hiperventilação aqui. Na letra B, infusão de solução salina hipertônica 3%, perfeito, elevar a cabeceira do paciente e ajustar o ventilador, sim, pensando no PCO2 alvo de preferência de 30 e 35, perfeito a letra B. Letra C, administração de manitol em bolos contínuo, mantendo a osmolaridade sérica acima de 330, não, a gente não quer levar essa osmolaridade nesse ponto. Letra D, colocação do paciente em Trendelenburg, pelo contrário, né, a gente eleva a cabeceira do paciente. E letra E, sedação leve, permitindo resposta a estímulos para avaliação neurológica frequente e prevenção de hipoventilação. Nos casos que são necessários sedar, intubar, a gente seda. Então, a sedação leve, a gente não quer essa resposta a estímulos, justamente a gente não quer essa resposta a estímulo, por isso que a gente ceda para tentar relaxar esse paciente. Melhor gabarito, letra B. Agora vamos falar de trauma torácico, focando na banca do SUS São Paulo. Tenta resolver aqui essa questão e deixa eu te falar do tórax instável, né? Por que que acontece? Quando a gente tem alguma fratura, né, de múltiplas costelas, geralmente 2 ou mais costelas adjacentes que são fraturadas em 2 ou mais lugares, ou alguma separação coxocondral, a gente tem uma total desconexão desse segmento fraturado com o resto da cavidade torácica, e isso leva à famosa respiração paradoxal. E qual é o problema disso, né? O problema é que o paciente ele pode entrar em hipoventilação, pode entrar em hipóxia. E nesses casos a gente precisa saber tratar esse paciente. Então a gente precisa dar oxigênio para esse paciente, ver se essa ventilação está adequada, se for necessário, inclusive, até uma ventilação mecânica em alguns casos, e principalmente cautela na expulsão volêmica. A gente não quer sobrecarregar esse pulmão. Esse paciente já tem um tórax instável, já tem uma respiração paradoxal, a gente não quer piorar muito. Então, a primeira coisa que a gente faz é analgesia. Gente, essas fraturas doem bastante, e o paciente que já tem um tórax todo desconexo, ele sente dor ao respirar, então ele acaba respirando menos. Então, a analgesia melhora muito a ventilação. Inclusive, a gente pode fazer uma analgesia agressiva, a gente pode bloquear nervos intercostais, né, de forma transcutânea, pode fazer intrapleural também, inclusive uma anestesia epidural se for necessário. Então, a analgesia, sim, é extremamente importante. A gente pode usar narcóticos e também a administração de anestésicos locais, agora só cuidado, né, principalmente com narcóticos, com a depressão respiratória. E nesses casos que eu te disse, né, a gente pode até precisar intubar esse paciente, colocar na ventilação mecânica, e isso sim é necessário quando o paciente tem uma insuficiência respiratória aguda ou uma hipoxemia importante, ou seja, né, esse PO2 está menor do que 55 e saturando menos que 85, geralmente é assim que as bancas cobram para você dar a indicação da viéria definitiva. E sim, reavaliação constante nesses pacientes. Vou te relembrar também as principais armadilhas do B, né, do trauma torácico, que a gente tem um pneumotórax hipertensivo. Nesses casos, o paciente tem uma deficiência ventilatória associado a um choque obstrutivo, então ele tem alteração hemodinâmica também. E lembra que nesses pacientes a gente faz a descompressão imediata, que pode ser no 5º ou no 2º espaço
espaço intercostal, de acordo com a TLS-11, e o tratamento definitivo é a drenagem torácica fechada. A gente também tem um hemotórax maciço, quando a gente tem mais de 1,5 litros naquele tórax do paciente. Claro que você vai ter alterações ventilatórias, vai ter a ausculta abolida, e principalmente o que as bancas mais trazem, né, é justamente essa maciçez à percussão, que já tem que fazer lembrar do hemotórax maciço. Então, existem alguns pacientes que têm indicação de você já chegar e fazer uma toracotomia. Quem são esses pacientes? Ou seja, esses pacientes que têm um sangramento muito importante dentro do tórax, mais do que 1.500 ml, assim que você drena, quando sai no dreno você já pensa, poxa, tem alguma lesão importante ali, eu preciso abrir esse tórax e reparar essa lesão. Ou quando a gente tem um débito de 200 a 300 ml por hora nas próximas 2 a 24 horas. Lembrando que o ATLS-11 ele não traz mais esses valores tão batidos, né? O que vai te guiar de você realizar essa toracotomia é como é que o paciente se comporta, né? Se esse paciente está instável, se esse paciente não melhora, você tem indicação de realizar a abordagem sim. Então, a drenagem torácica fechada em selo d'água a gente também utiliza, mas cuidado com as indicações da toracotomia de urgência. E no tamponamento cardíaco, a gente sabe que a tríade de Beck não é muito comum, mas nas provas de residência médica sempre trazem a tríade de Beck. Então, quando o paciente tem turgência jugular, hipofonese de Bullous e hipotensão, a gente precisa lembrar do tamponamento cardíaco. A gente consegue diagnosticar com a tomografia, com a ultrassom FAST, e lembra que, diferente dos outros casos, não tem nenhuma alteração na ausculta pulmonar. O tratamento é você arrumar aquela lesão, né? Então, se o paciente tem um tamponamento cardíaco, é porque ele teve alguma lesão ali naquela região de pericárdio, então você precisa abrir ali e resolver a lesão, mas enquanto você não prepara a sala, você pode fazer uma pericardiocentese guiada por ultrassom para você aliviar esse choque do paciente. Então, nos casos, né, desses pacientes que você fez a drenagem torácica, a banca do SUS São Paulo gosta muito de te perguntar quando é que você saca esse dreno. Eles gostam bastante de drenos, né, não só dreno torácico. E a gente saca esse dreno geralmente quando o débito está inferior a 100 ml, quando ele está também seroso, né, e principalmente sem escape. E eu queria te falar agora da toracotomia de reanimação. Lembra que eu frisei que no hemotórax maciço a gente faz uma toracotomia de urgência. Aqui já é uma toracotomia de emergência, ou seja, de reanimação, que é quando o paciente tem uma parada, né, cardíaca traumática, né, o paciente ele chegou com trauma torácico e ele entra em parada cardiorrespiratória, ou quando ele está já parando, né? A questão vai te trazer um paciente que ele está gravíssimo, pulso inaudível, pressão inaudível. Então, ou ele parou ou ele está já parando. Aí sim, você tem indicação de fazer a toracotomia anterolateral esquerda, entre o quarto ou quinto espaço intercostal. Você faz a massagem cardíaca, você clampeia a aorta descendente e você consegue reanimar melhor esse paciente. O ATLS-11 traz pontos de corte de futilidade. Então, se esse paciente teve uma parada cardiorrespiratória e foi realizada a RCP mais de 10 minutos após o trauma contuso ou de 15 minutos num trauma penetrante, né? A ultrassom não está mostrando nada, e a gente tem ali somente a ESP, isso está te dizendo que já é uma futilidade você reanimar. Então é um conceito que o ATLS-11 trouxe, que eu estou colocando aqui para vai que caia na tua prova. E também, né, segundo o manual, existem alguns sinais de vida, que se você não encontra esses sinais de vida, você também está ali fazendo aquela RCP de uma forma fútil, que são justamente resposta pupilar, ventilação espontânea, pulso palpável, PA mensurável, movimento de extremidades e atividade elétrica cardíaca. Então, se liga nesse conceito, lê aqui direitinho, porque pode ser que alguma banca esse ano cobre e o SUS São Paulo pode ser uma grande candidata. Então, voltando aqui para nossa questão, um homem de 28 anos, ígido, é vítima de ferimento por arma branca em hemitórax direito, na linha axilar anterior, no quarto espaço intercostal. Então, ele chegou no ponto de socorro com queixa de dor torácica intensa e dispneia súbita. Ele tem uma frequência respiratória de 32, está saturando 80% em ambiente e ele está instável. Tórax com expansibilidade muito reduzida à direita, murmúrio vesicular abolido no hemitórax direito, hipertimpanismo, a percussão e turgência jugular. A traqueia parece estar desviada para a esquerda. Gente, tudo está te fazendo pensar no pneumotórax hipertensivo, né? Então, o paciente com dificuldade ventilatória, hipertimpanismo, esse murmúrio está abolido, associado à turgência jugular e
um desvio de traqueia. Então, pensou nisso e principalmente com instabilidade hemodinâmica, pneumotórax hipertensivo. Então, qual é a melhor conduta imediata? Letra A, solicitar radiografia. A gente sabe que não solicita exame em pacientes com pneumotórax hipertensivo. Letra B, intubação orotraqueal com ventilação de pressão positiva. Veja, esse paciente não está em franca insuficiência respiratória. Então, a gente, quando descomprimir esse tórax, esse paciente com certeza vai melhorar. Letra C, drenagem torácica enceluldada no quinto espaço intercostal. Seria, nesse caso, sim, o tratamento definitivo. Letra D, toracocentese de alívio imediata no quinto espaço intercostal, na linha axilar anterior ou média, seguida de drenagem torácica. Então, sim, esse é o manejo perfeito, né, pensando na conduta inicial e na conduta definitiva. E letra E, você não vai observar um pneumotórax hipertensivo. Então, melhor gabarito, letra D. Vamos agora mudar tudo para entrar em hérnias da parede abdominal. Tenta resolver aqui essa questão. E eu queria te relembrar os principais tipos de hérnia da região inguinal, que é a hérnia inguinal indireta, a direta e a femoral. Quando a gente tem uma hérnia inguinal indireta, ela vai se anunciar pelo anel inguinal interno. Ele está lateralmente aos vasos epigástricos. Quando a gente tem a hérnia inguinal direta, a gente tem uma fragilidade daquela parede posterior. Então, a anunciação dela vai ser pelo triângulo de Hasselbalch, que eu vou te mostrar já já. E a hérnia femoral, ela é a única que está abaixo do ligamento inguinal e é muito difícil de você distinguir entre elas no exame físico. Geralmente você vê na tomografia ou você vê ali na hora quando abriu essa região inguinal. Então acompanha aqui comigo essa imagem. Acompanha aqui, a gente tem aqui os vasos epigástricos, lateral a ele a gente tem um anel inguinal interno, medial a ele a gente tem o famoso triângulo de Hasselbalch, né? A gente tem a borda lateral do músculo, o ligamento inguinal e os vasos epigástricos, é por aí que se anunciam as hérnias diretas. E abaixo do ligamento inguinal a gente tem aqui o canal femoral, né? Esse canal femoral, ele não é muito elástico, né? Você vê que aqui tem osso, aqui tem um ligamento, aqui tem vasos, então é por isso que existe a maior chance de encarceramento nos pacientes com hérnia femoral. Uma coisa importante que você não pode ir para a prova sem saber é justamente a classificação das hérnias. Então, a hérnia tipo 1 é a hérnia inguinal indireta da infância, em que o anel inguinal ainda está ali todo perfeitinho. Quando você tem um tipo 2, essa hérnia indireta já tem alargamento desse anel inguinal, geralmente dilatado mais que 2%. E no tipo 3, a gente tem defeito na parede posterior, que pode ser 3A direta, 3B indireta ou 3C femoral. E no tipo 4, a gente tem a hérnia recidivante. Em relação ao manejo, porque a SUS adora manejo, a gente precisa saber que o tratamento da hérnia, na maioria das vezes, é um tratamento cirúrgico. Quando a hérnia é redutível, a gente pode sim, né, até observar nos pacientes que não querem operar, ou nos pacientes que têm risco cirúrgico aumentado, né, a gente pode fazer essa espera vigilante, mas cuidado, não fazer em pacientes de risco, como por exemplo as mulheres, as gestantes e as crianças. Quando a hérnia está encarcerada, quer dizer que essa hérnia não está mais redutível, ela saiu e não retorna, e isso aumenta a chance de isquemia. Então, se a gente tem uma hérnia encarcerada, geralmente ali precoce, menos do que 6 horas, a maioria das bancas cobram 6 horas, mas pode ser de 6 a 8 horas, você pode tentar a redução manual, porque é improvável que a gente tenha isquemia daquela região herniada. Agora, se já é uma hérnia encarcerada mais do que 6 horas ou mais do que 8 horas, você já tem risco de isquemia, e aí você não mais tenta fazer a redução, você já parte para a cirurgia de urgência, e cuidado que essa cirurgia é feita por ignotomia. Por outro lado, quando você tem um paciente com hérnia estrangulada, esse paciente já vai ter alguma alteração sistêmica, tem um paciente que vai ter leucocitose, um paciente que pode ter febre, é um paciente que tem uma queda do estado geral e principalmente sintomas locais, então aquele local pode estar muito doloroso, pode estar hiperemiado, então é essa distinção que as bancas costumam trazer. Lembra que eu te falei da espera vigilante, né? A gente não faz em pacientes que sejam um grupo de risco, mas principalmente o que mais cai em prova a indicação é com risco cirúrgico elevado. E pensando em tratamento eletivo, a gente sabe que a abordagem anterior, principal, padrão ouro, é a cirurgia de Liechtenstein, mas a gente também pode fazer a abordagem posterior por via laparoscópica ou por via robô. E a gente sabe que hoje a indicação depende da vontade do paciente e da expertise do cirurgião também. Não tem mais aquela coisa de que cirurgia por vídeo somente é nas cirurgias recidivadas, não existe mais isso. E lembra que o diagnóstico é clínico, mas se você tem dúvida, o exame inicial deve ser a tomografia.
E aí eu trouxe para você um detalhe da videolaparoscopia, porque a banca do SUS São Paulo costuma cobrar bastante. Então essa visão é uma visão de dentro da barriga do paciente, né? Uma visão intracavitária quando a gente olha para a parede de cima. Então dá um pause aqui agora, é extremamente importante que você visualize todas as estruturas. E lembra que a gente não visualiza a região, o anel inguinal, né? Quando a gente está vendo por vídeo. O que a gente visualiza é o trato iliopúbico que está exatamente aqui para você. Então vale muito a pena olhar essa imagem com bastante carinho. E quando a gente pensa em lesão nervosa, nos casos de cirurgia por vídeo, a gente sabe que são outros nervos que são mais lesados e isso pode estar na tua prova. Então, os principais nervos lesados por vídeo na correção das hérnias são os nervos cutâneos laterais da coxa, o ramo femoral do nervo gênito-femoral e o nervo femoral também. Então, a gente sabe que existe aqueles triângulos da Dores, né, em que a maioria desses nervos se localizam. Então, nesses casos, a gente evita os grampos cirúrgicos, a gente evita grampear, a gente evita dar ponto, que é justamente na região lateral aos vasos epigástricos e abaixo do trato ilopúbico. E caiu na banca do SUS São Paulo, paciente com dor crônica por alteração, por lesão neurológica, e o tratamento geralmente é gabapentina por via oral. E aqui de novo eu trouxe para você novamente essa imagem. Vai aí no teu material, puxa a setinha e escreve o nomezinho, porque realmente pode cair sim, né? E aqui eu te trouxe alguns tópicos específicos que podem estar na tua prova, como por exemplo, quais são as vantagens da correção por vídeo. Então é menos dor pós-operatória, é menos manipulação, o paciente retorna mais rápido para as atividades. Geralmente o paciente, você consegue avaliar melhor os dois lados, que você já entrou por vídeo, se for na TAP, então você consegue visualizar os dois lados. Então são as vantagens da correção por vídeo. Como eu te falei, o triângulo da dor, não esquece isso, tá lateral aos vasos epigástricos, abaixo do trato ilopúbico, não fixar nada nessa região. A gente também tem um triângulo da desgraça, o triângulo de Doom, que lá onde passam os principais vasos. Então, de um lado a gente tem lesão nervosa e do outro lado a gente tem lesão de vasos, então o paciente pode sangrar, que é justamente uma zona também proibida para fixação. Lá a gente tem os vasos gonadais, os vasos ilíacos, então cuidado com o triângulo de Doom. E lembra que as principais complicações da abordagem das hérnias por vídeo são as dores neuropáticas, lesões nervosas, que a gente já está conversando aqui, pode ter lesão vascular também, recidiva, enfisema escrotal. Então aqui tá para você uma tabelinha exclusiva dos principais tópicos cobrados nos últimos anos sobre a correção por vídeo das hérnias. E aqui eu trouxe para você uma imagem da banca, então ela trouxe essa imagem e eu queria de novo que você treinasse teu olho, né? O que é que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver a região intracavitária do paciente, a gente tem todo esse subcutâneo e a gente tem a pele. E veja que a gente tem aqui saindo da região intracavitária do paciente essa alça. Então aqui era para você ter visto, né, que esse paciente tem uma hérnia na região ventral. Então isso aqui de novo é para você olhar, bater o olho e perceber e diagnosticar uma hérnia ventral. De novo, dá um pausa, olha aqui direitinho, porque SUS São Paulo gosta muito de imagem. E nessa questão, um homem de 47 anos já foi submetido a uma hernioplastia direta por via laparoscópica. Então veja, ele já foi operado por vídeo, fez uma TAP. E o que foi visto foi uma recidiva do mesmo lado. O paciente deseja fazer uma nova cirurgia e pergunta se é possível fazer novamente por vídeo. Qual é a melhor conduta nesses casos? Olha, gente, quando a gente faz uma cirurgia por via anterior, por exemplo, e a gente tem recidiva, é melhor que a sua reoperação seja por outra via, porque se você fizer por via anterior de novo, como nesse exemplo que eu falei, a gente vai ter muita fibrose, vai ter alteração daquela anatomia, então a gente tem menos chance de sucesso. Então o racional dessa questão é você entender que se o paciente operou por uma via, a reoperação melhor que seja feita pela outra via. Então letra A, reoperar por laparoscopia, a gente já viu que não, porque a gente já tem alteração da anatomia ali. Letra B, reoperar por laparoscopia de novo, né? Só que aqui ele tá falando do TEP, trocar a técnica, mas isso aqui ainda é abordagem posterior.
Letra C, indicar cirurgia aberta Liechtenstein. Perfeito, a gente fez uma abordagem posterior e agora a gente vai reoperar com a abordagem anterior. Letra D, a técnica de Shouldice. Cuidado que a técnica de Shouldice sim é uma abordagem anterior, mas não é o padrão ouro. E letra E, realizar estopar. Estopar também é uma abordagem posterior que não tem a menor necessidade aqui. Melhor gabarito, letra C. Vamos entrar agora nas especialidades. Vou te falar de cirurgia vascular. Tenta resolver aqui essa questão. Como eu te disse, eles adoram, né, a cirurgia vascular. E eu queria te relembrar a doença arterial obstrutiva periférica. Qual é o quadro clínico desse paciente? A grande maioria é assintomático, depois vai evoluindo para uma claudicação intermitente, né? O que é isso? A banca vai te descrever que o paciente não consegue andar 200 metros e ele já sente dor na panturrilha. Isso é a cara da claudicação intermitente. E com a progressão da doença, a gente vai começar a ter isquemia crítica, né? Algo que já vai começar a ameaçar o teu membro. E quais são os sinais desses pacientes que podem estar presentes no enunciado? A questão vai te escrever que o paciente tem uma pele fria, que tem cianose, que tem pulsos reduzidos, que podem ter sopros, atrofia ou queda de pelos, que aí já é um sinal que aquela região não está sendo suprida como deveria. Tempo de enchimento capilar aumentado e principalmente as úlceras. Lembra que as úlceras, pensando em artéria, né, as úlceras arteriais, elas são bastante dolorosas. Quais são os fatores de risco, né? Aquele combo da cirurgia vascular, tabagismo, diabetes, dislipidemia, paciente com hipertensão arterial, pacientes mais idosos. Então, os fatores de risco clássicos de pacientes que vão estar ali naquela enfermaria da cirurgia vascular. E como é que a gente faz o diagnóstico? Geralmente tem a história clínica, né? Vai estar muito bem descrito na tua prova e a gente solicita alguns exames, como por exemplo o ITB. Lembra que o ITB ele é normal, né? De 1 a 1,3. Quando a gente tem uma doença arterial obstrutiva periférica, a gente tem um ITB menor ou igual a 0,9 e quando a gente já tem gravidade, quando a gente já tem uma isquemia crítica, esse ITB já é abaixo de 0,4. A gente também pode solicitar o Doppler arterial para fazer esse mapa anatômico e quando a gente pensa em abordagem cirúrgica, a gente precisa sim de um exame mais sensível, então a gente utiliza a angio-TC ou a angio-ressonância. E como é que a gente trata a doença arterial obstrutiva periférica? Na grande maioria dos casos, o tratamento clínico resolve. Então a gente, primeiro de tudo, cessa o tabagismo, faz estatina, faz antiagregante. Então, basicamente é você controlar os fatores de risco que levam a essa doença para ver se você bloqueia, para ver se você estaciona essa doença. Então controla diabetes, controla hipertensão, faz o cilostazol para essa claudicação e principalmente cuidado com as feridas. Quando o paciente já tem uma refratariedade ou já tem uma isquemia mais crítica, a gente precisa pensar assim em revascularização, que pode ser por via aberta ou pode ser por via endovascular. Então essa revascularização vai ser conforme a anatomia, né? Então a gente pode fazer uma angioplastia, colocar stent ou fazer uma cirurgia aberta, pensando em arterectomia mesmo. E geralmente também pode ser utilizado o bypass com veia safena. Então isso vai depender muito da expertise do cirurgião, da anatomia do paciente também. E pensando no tratamento endovascular, a gente geralmente vai preferir nas lesões mais tranquilas, ou seja, são lesões curtas e predominantemente estenóticas, como por exemplo, aquelas artérias, aquelas lesões aortoilíacas, aquelas lesões fêmoro-poplíteas, quando a gente tem um TASC A e B ou oclusões curtas. Então, nada de doença grave, nada de doença em vários segmentos. Aí a gente prefere uma abordagem mais agressiva, ou seja, uma abordagem mais tradicional, que seria uma abordagem cirúrgica aberta mesmo. E eu queria te lembrar também os highlights do aneurisma da aorta abdominal. Lembra que quando a gente tem uma dilatação mais do que 50%, a gente já configura um aneurisma. A grande maioria está ali naquela região infrarrenal, então isso pode ser questão de prova. Lembra que os fatores de risco, tabagismo é o principal fator, é um fator independente e ele está associado à progressão de todas as fases da doença. Então, tabagismo é fator de risco para o aparecimento, para o crescimento e para a ruptura. Então é ruim para todas as fases desse aneurisma. A gente também tem a idade, sexo masculino, história familiar também. E lembra que nas mulheres a gente tem um risco maior de ruptura, mas não é maior incidência do aneurisma como um todo na mulher. Geralmente é no homem. O quadro clínico, esse paciente geralmente é assintomático. Você descobre esse aneurisma quando pedir uma ultrassonografia ali para investigar ou para fazer check-up de alguma outra coisa. Mas o paciente pode evoluir sim, principalmente
geralmente com dor naquela região mais lombar. A massa pulsátil é super comum, vai dizer ali na tua questão de prova que o paciente chegou e você palpou e viu essa massa pulsátil, isso é a cara do aneurisma. E nos casos de ruptura, esse paciente vai ter dor intensa associada à hipotensão. Então, um paciente que chega com dor intensa, hipotensão, que você pense em alguma alteração vascular, geralmente é o aneurisma ou é dissecção de aorta. O diagnóstico, ultrassom para o rastreio, então sempre vai ser o primeiro exame. E quando você quer estudar melhor, você pede a tomografia, até para ver o tamanho desse aneurisma, porque o tamanho também ele vai influenciar na tua conduta. A indicação cirúrgica, quando a gente tem um diâmetro maior do que 5,5 em homens, e nas mulheres a gente pode até pensar assim em 5 centímetros, né? Pensando numa abordagem mais agressiva. Ou quando esse aneurisma ele cresce muito, como por exemplo mais do que 0,5 em 6 meses. Nas opções terapêuticas, a gente pode fazer abordagem endovascular ou abordagem aberta. Quando a gente pensa em abordagem endoscópica, a gente precisa ter uma aorta que aguente esse tratamento endoscópico. Então, a gente precisa ter, sim, anatomia favorável. E, geralmente, é esse colo mais do que 15 milímetros, o diâmetro tem que ter pelo menos 18 a 32 milímetros, uma angulação menor do que 60, e a gente precisa ter os vasos ilíacos mais do que 7 milímetros. Então, é importante que você memorize essas indicações de você realizar a abordagem endoscópica que pode ser cobrado na tua prova. E geralmente a cirurgia aberta é quando você não tem essa anatomia favorável e pode ser melhores para pacientes jovens, para pacientes de baixo risco, que você pode submeter com mais tranquilidade esse paciente a uma abordagem mais agressiva. E também existem as complicações, né? Pode romper esse aneurisma, pode dar um trombo e você ter um tromboembolismo, pode ter isquemia renal, isquemia mesentérica. Nos casos depois que você faz o tratamento, pode ter endolique, pode ter infecção de endoprótese também e principalmente fístula, né? Algumas questões de prova trazem para você paciente que foi submetido a uma correção de aneurisma, de aorta abdominal e está evoluindo com hemorragia digestiva. Então aí você não pode deixar de pensar nos casos de fístula. Então fica aí essa dica para você. Mas na nossa questão, a gente tem um homem de 73 anos, tabagista, 50 maços anos, ele tem hipertensão arterial e apresenta dor abdominal súbita, intensa e irradiando para dorso. E ele está instável, está confuso. E olha o que tem aqui no teu enunciado, uma massa pulsátil abdominal. Até que se prova o contrário, gente, isso é uma complicação de um aneurisma de aorta. Fez 500 ml de cristalóide e a pressão não melhora. Não há sinais de peritonite e a unidade não dispõe de sala híbrida, ou seja, que você consiga fazer aberta e por vídeo no mesmo momento. Mas a equipe de cirurgia vascular está disponível e te pergunta qual é a conduta imediata. Na letra A, tentar a estabilização hemodinâmica plena com líquidos e aminas vasoativas antes de qualquer intervenção. Então, se a gente tem ali uma ruptura da aorta provável, que esse paciente está instável, você tem indicação de realizar abordagem. Então, a gente não vai tentar estabilizar com líquidos e aminas antes de fazer qualquer coisa, não. A gente já tem indicação de levar para a sala. Letra B, realizar a angiotomografia contrastada. A gente não vai levar esse paciente instável para realizar uma tomografia com contraste. Letra C, encaminhar imediatamente para a laparotomia exploradora, mantendo a hipotensão permissiva, perfeito, então já é indicação de abordagem. Letra D, repetir expansão volêmica rigorosa. Não, a gente já sabe que aqui se encaixa muito bem o conceito de hipertensão, de hipotensão permissiva. A gente não quer encharcar esse paciente, a gente não quer colocar muito soro, não quer que essa pressão aumente demais. A gente só quer que esse paciente tenha pressão suficiente para perfundir. Então, na letra D tá fora e na letra E, observar, né, gente? A gente nunca vai observar um aneurisma de aorta abdominal que está roto. Então, melhor gabarito aqui ficou na letra C. Vamos falar agora de câncer coloretal. Tenta resolver aqui essa questão. Inclusive, essa imagem eu tirei da banca do SUS São Paulo. E eu queria te falar que a neoplasia coloretal, na grande maioria dos casos, são pacientes assintomáticos. A banca vai te trazer ali um enunciado que o paciente vai ter, no máximo, alteração de hábito intestinal, pode ter um sangramento associado também. Na maioria das vezes, vai ser um paciente assintomático. O que vai chamar muita atenção é a perda de peso e, principalmente, se o paciente tem algum sangramento ou se o paciente tem uma anemia com perdas insensíveis, que já tem que te fazer lembrar de alguma neoplasia do trato gastrointestinal. Então, geralmente, os tumores do colo direito, eles sangram mais
do que os tumores do colo esquerdo, que tendem a se apresentar mais com obstrução intestinal. E lembra que nos pacientes com os tumores de reto, a gente tem mais hematoquesia, que pode ter tenesmo e também alterações de muco das fezes, né? Então aquelas fezes com sangue, aquelas fezes com muco também. Então o principal exame suspeitou colonoscopia com biópsia. E a gente também solicita o CEA para fazer esse acompanhamento prognóstico. E a gente precisa também estadiar, né? Neoplasia, trato gastrointestinal, a gente estadia, porque a gente precisa ver se tem metástase ou não para planejar o tratamento curativo. Então, o estadiamento da neoplasia coloretal é feito com tomografia de tórax e abdômen. Pode também fazer uma ressonância de pelve se for necessário, principalmente nos casos de câncer de reto, para a gente ver a infiltração do mesorreto do paciente. E a gente também pode fazer uma ultrassom endorretal, como eu falei. E na ressecção cirúrgica, claro que vai depender de onde é que está esse tumor, né? Se existe ali um tumor de colo esquerdo, a gente vai realizar uma colectomia esquerda. Mas o que você precisa saber é que a gente precisa de uma margem cirúrgica. E essa margem é de pelo menos 5 centímetros. E a gente também precisa realizar a linfadenectomia. E a gente diz que a linfadenectomia ela foi efetiva quando a gente tem pelo menos 12 linfonodos para mandar essa peça para o histopatológico. E aqui eu trouxe para você, né, uma tabelinha bônus. Isso significa que eu trouxe aqui uma tabelinha para você dar um pause agora e ler direitinho qual é o tratamento específico do câncer de colo, pensando em onde é que está esse tumor. Por exemplo, nos tumores de cólon direito, no tumor de cólon médio, no tumor do cólon esquerdo e nos tumores de sigmoides, qual é a cirurgia que a gente vai indicar para esse paciente. Mas eu queria te relembrar a indicação de tratamento paliativo, né? Porque nem todos os pacientes com câncer coloretal, infelizmente, a gente consegue realizar essa cirurgia curativa, principalmente os pacientes que têm doença metastática irressecável. Então, você sabe que o paciente chegou com câncer coloretal, tem metástase hepática, você realiza a colectomia associada à metastasectomia. Mas existem casos que essas metástases não são ressecáveis, e isso indica, sim, tratamento paliativo, e também nos casos que a gente não tem perspectiva de uma ressecção R0, ou seja, de você ressecar aquele tumor com margem de segurança. E também existem, né, aqueles casos que você tem indicação de adjuvância, então você foi lá, retirou o tumor e vai prescrever a quimioterapia pós-operatória, que são justamente esse daqui para você, né, um tumor mais avançado, o tumor T4, um tumor que tem um N positivo, um paciente que se apresentou com obstrução, com perfuração, que você realizou aquela ressecção, mas não tinha 12 linfonodos, então tá tudo aqui na tabelinha para você. Uma coisa interessante que cai na prova do SUS São Paulo, eles gostam bastante, é justamente as ostomias, né, que a gente pode sim realizar uma ressecção e ter que deixar esse paciente com ostomia. E essa frase caiu, eu retirei direto da banca, né, a higiene da pele, da periodostomia é extremamente importante, deve ser realizada com água e sabão neutro, e a gente evita produtos que possam irritar essa pele, então sempre manter aquela região limpa, seca e sim lavar com água e sabão. E uma questão interessante que caiu também no SUS São Paulo foi exatamente isso daqui, ó, só deve ser fechada essa colostomia depois de um reestadiamento. Então o paciente foi submetido a uma colectomia, foi necessária uma colostomia, a gente precisa reestadiar para ver se é o momento, para ver se está livre de tumor, para que você reconstrua esse trânsito gastrointestinal. E aqui em cima para você tá outra tabelinha bônus, outra tabelinha aí presente, que são as indicações de ressecção endoscópica nos casos de tumores de reto. Então dá um pause aqui agora, lê direitinho essa tabela que foi feita aí com essas informações conceituais que podem estar presentes na tua banca. Então vamos voltar aqui para a questão. Um homem de 72 anos, ele é tabagista de longa data e ele tinha anemia ferropriva diagnosticada há 3 meses. E ele está evoluindo com dor abdominal vaga, fadiga e perda ponderal. Tem umas questões de prova, quando traz assim, perda ponderal, você já tem que ficar ligado que pode ser alguma neoplasia. No exame físico, ele tem uma massa palpável no flanco direito, móvel e dolorosa palpação profunda, não tem icterícia, não tem adenomegalia. Foi realizada a tomografia de abdômen com imagem mostrada abaixo, ele te pergunta qual é a conduta inicial mais adequada. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver um espessamento, veja que aqui está mais cinza do que o normal, né? A gente tem aqui o nosso lado direito, parece que está mais distendido, parece que tem ali uma parede mais espessada, tem densificação dessa gordura, então a gente tem um acometimento do lado direito. E se a gente está pensando em uma neoplasia, a gente provavelmente está diante de
um câncer de colo direito. Então, essa imagem que eu trouxe para você foi tirada da banca. E sim, você precisava olhar para essa imagem e diagnosticar juntamente com o caso clínico do paciente. Então, letra A, solicitar colonoscopia total com biópsia, CEA e tomografia de tórax e pelve para o estadiamento. Então, se a gente está pensando em câncer de cólon, a gente sim precisa estadiar esse paciente. Letra B, solicitar um PET-CT de corpo inteiro, pois é o padrão ouro. Não, a gente consegue estadiar muito bem com tomografias do corpo, né? Tomografia de tórax, abdômen e pelve. Letra C, iniciar quimioterapia neoadjuvante imediatamente. Veja, a gente não vai começar com quimioterapia se a gente não tem ainda o diagnóstico formal. Letra D, realizar uma colectomia direita de urgência. Não, ele não tem nenhuma complicação aqui, ele não chegou com perfuração, ele não chegou com nada, ele só sente dor e foi diagnosticado um provável tumor de cólon direito. E letra E, solicitar apenas colonoscopia, pois a TC já demonstrou invasão ocorregional. Não, a gente precisa sim, pelo menos na tomografia de tórax para fechar esse estadiamento. Então, melhor gabarito, letra A. Vamos falar agora de anestesiologia. Como eu te falei, um assunto que está bombando pelas bancas do Brasil. Tenta resolver aqui essa questão. E eu queria te falar primeiro dos anestésicos locais. Quais são essas principais características? Os principais anestésicos locais são a bupivacaína, a ropivacaína e a lidocaína. As que têm uma duração maior são a bupivacaína e a ropivacaína. E vamos ver assim as principais características entre elas. A bupivacaína ela é mais potente, ela é mais duradoura comparando com a lidocaína, mas ela tem uma cardiotoxicidade maior. A ropivacaína, ela tem uma latência maior, ou seja, ela demora um pouquinho a pegar, mas realmente ela tem um bloqueio melhor, né? Pensando em tempo, ela dura um pouco mais. Tem um bloqueio sensitivo maior do que o motor, que isso é bom para quem está utilizando a ropivacaína. E ela tem uma ação vasoconstritora intrínseca, né? Então a própria ropivacaína, ela já tem essa ação vasoconstritora sem a necessidade da epinefrina. Agora já a lidocaína tem um efeito mais rápido, né? Ela pega mais rápido, ou seja, ela tem uma latência menor, tem um menor efeito arritmogênico. E a gente tem ali a variação de doses a depender do uso ou não da epinefrina, porque a epinefrina vai levar a vasoconstrição daqueles vasinhos locais. Então a gente vai absorver menos, né, quantidade de medicamento. Então por isso que a gente consegue fazer quantidades maiores. Então geralmente a lidocaína sem vaso a gente tem 5 mg por quilo e na lidocaína com vaso a gente pode fazer até 7 mg por quilo. Cuidado aqui porque a maioria das bancas trazem em torno de 4,5 miligramas por quilo. Aqui a gente colocou 5 miligramas por quilo porque as questões que caíram no SUS São Paulo utilizam o número 5, né? Utilizam 5 miligramas por quilo. Então esse é um detalhe da banca do SUS São Paulo. E como eu te falei, a epinefrina vai fazer vasoconstrição, vai melhorar a hemostasia e vai aumentar a intensidade do anestésico também. Por isso que é tão importante utilizar a epinefrina. Cuidado que existem algumas contraindicações de você realizar, né, a anestesia com a epinefrina, como por exemplo pacientes que têm hipertensão grave, que têm algum AVC isquêmico, pacientes coronariopatas, que têm PE grave, que têm hipertireoidismo descompensado e locais de circulação terminal. A gente sabe que na verdade isso é meio controverso, já tem vários artigos dizendo que você pode sim fazer anestésico com epinefrina em regiões distais, mas as bancas de residência médica atuais ainda cobram sim esse conceito, e inclusive se você abrir a bula da epinefrina, lá vai estar escrito que você deve sim evitar em locais de má perfusão, ou seja, de extremidades, região genitália, por exemplo. Então cuidado com esse conceito. Que na banca do SUS São Paulo a gente utiliza 5 mg por quilo. E um detalhe da banca é que eles alternam ali os enunciados, alternam as questões entre a concentração da lidocaína. Então não esquece, isso é importante. Se ele colocam a lidocaína 1%, significa que você tem 10 mg por ml. E quando ele coloca a lidocaína 2%, significa que tem 20 mg por ml. Então quando ele te perguntar o ml final, e sim, tem questão de SUS São Paulo perguntando exatamente isso, você precisa sim se ligar nessa composição da lidocaína, né? Nesse percentual da lidocaína, se é 1% ou se é 2%.
Eu queria te falar também sobre a intubação em sequência rápida, que também é um tema quente para a prova do SUS São Paulo. Geralmente a gente pensa em intubação em sequência rápida quando o paciente tem estômago cheio, então isso aumenta a chance de broncoaspiração. Por isso a gente tenta realizar essa intubação protegendo ao máximo esse paciente da broncoaspiração. Então quem são esses pacientes que geralmente caem nas provas? São pacientes que estão criticamente enfermos, que têm risco de desenvolver hipotensão. Isso foi tirado exclusivamente da banca, né? Diretamente da banca. Nesses pacientes, a gente não faz ventilação com máscara, porque isso faz a insuflação gástrica e tem risco de aspiração também. E a gente tem que tomar cuidado com as drogas. A droga de escolha aqui da intubação de sequência rápida é o etomidato, né? Uma droga que é cardiovascularmente falando mais estável, que é justamente esses pacientes que estão enfermos, que têm risco de hipotensão, então é a droga de escolha. Cuidado com propofol e midazolam, que pode ser utilizado, mas não é a melhor droga nesse contexto de paciente que já tem ali um risco de hipotensão. São drogas que devem ser evitadas porque são vasodilatadores potentes, então pode sim dar uma repercussão para o seu paciente e também pode causar depressão miocárdica. Caiu na banca do SUS São Paulo que você faz a pré-oxigenação, cuidado, é diferente de ventilar, você não ventila, você só coloca o oxigênio para o paciente, associada à manobra de Selig, e aqui eu coloquei vários asteriscos, porque apesar de ter caído sim isso na prova do SUS São Paulo, os guidelines mais atuais já dizem que a manobra de Selig não garante que você vai ter uma menor chance de broncoaspiração, mas a banca continua cobrando isso, né? Então é uma coisa que você precisa se ligar. E uma coisa também importante que pode ajudar muito é você fazer uma intubação por via direta. Então você consegue fazer por fibroscopia óptica quando o paciente ainda não está totalmente largado, né? Com o paciente ainda acordado, que também caiu esse conceito na banca do SUS São Paulo. E outra coisa importante também, que inclusive o ATLS 11 vem trazendo isso, a gente precisa confirmar a intubação a partir da capnografia, porque você está vendo a excreção de CO2, né? Que se botar no estômago o tubo, o estômago não vai exalar CO2, né? Então, se você colocou o tubo e tem a capnografia confirmando a exalação de CO2, você confirma também a sua intubação orotraqueal. E olha essa questão, um homem de 48 anos foi vítima de coleção automobilística, ele chegou no pronto-socorro, já estava confuso, sonolento e com dor abdominal intensa. Tabagista e etilista, a última refeição foi 1 hora antes do acidente, né? Ele está ali estável, mas está taquicárdico. Ele será submetido a intubação orotraqueal para controle de via aérea, utilizando a intubação em sequência rápida. Ele te pergunta, né, considerando as recomendações, qual é a conduta mais adequada. Então, vamos ver aqui qual é a alternativa que vai trazer melhor a sequência da intubação em sequência rápida. Letra A, realizar a pré-oxigenação e evitar a ventilação sob pressão positiva. Perfeito. Utilizando um bloqueador neuromuscular de ação rápida. Aqui a gente pode utilizar, sim, o succinilcolina, por exemplo, que é um bom bloqueador neuromuscular de rápida ação. Letra B, administrar somente o agente de indução, evitando o bloqueador. Não, né? Faz parte da sequência rápida a gente utilizar o indutor, que geralmente é o etomidato, e depois o bloqueador neuromuscular. Então, letra B está errada. Letra C, aplicar ventilação com bolsa máscara. Não, a gente não ventila esses pacientes. Letra D, utilizar a manobra de Selig obrigatoriamente. E aqui essa letra D está vindo de propósito para que você entenda que pode ajudar, mas não é obrigatório, que já tem trabalhos mostrando que não ajuda. Então, cuidado com isso. E letra E, realizar uma cricocirúrgica para garantir via aérea. Não, a gente não precisa realizar um procedimento cirúrgico porque o paciente comeu há 1 hora antes, né? Você pode sim realizar a sequência rápida e tentar evitar a broncoaspiração do paciente. Então, o melhor gabarito ficou na letra A. Vamos dar um pulinho agora nas neoplasias periampulares, porque tem muita questão do SUS São Paulo cobrando sobre isso. Tenta resolver aqui essa questão. E, na verdade, as neoplasias periampulares são um conjunto de neoplasias que, olha aqui comigo na imagem, vão estar exatamente nessa região de segunda porção do duodeno, que pode ser uma neoplasia de colédoco distal, pode ser uma neoplasia de cabeça de pâncreas, pode ser uma neoplasia de papila duodenal, por exemplo, mas o interessante aqui é que você saiba que todas essas neoplasias podem levar à obstrução distal da tua via biliar e o paciente evoluir com
sinais de colestase, ele evolui com icterícia e principalmente a vesícula de Courvoisier-Terrier, ou seja, a questão vai te descrever uma massa naquela região de quadrante superior direito, uma massa, um abaulamento indolor, que é justamente essa vesícula que está distendida cronicamente, por isso que ela não dói, que é a vesícula de Courvoisier-Terrier. Então, cuidado com isso, né? Geralmente esses pacientes têm entre 60 e 70 anos. Geralmente esses pacientes também podem estar associados a algum tipo de afecção hereditária, como por exemplo a síndrome de Lynch. Então pode sim estar descrito isso no teu enunciado. O sintoma mais comum é a icterícia obstrutiva, mas também pode estar associado a dor abdominal, febre, náuseas e de novo o sinal de Courvoisier-Terrier. Então de exame de imagem você vai avaliar a via biliar. O primeiro exame, o exame inicial, geralmente é a ultrassom abdominal. E você, quando suspeita de câncer de pâncreas, por exemplo, você pode solicitar a tomografia com protocolo para pâncreas, que realmente é o melhor exame para você visualizar o pâncreas. E você pode também lançar mão da CPRE depois que você já tem um diagnóstico. É bom para realizar a biópsia também, e o ultrassom endoscópico pode te ajudar nos casos duvidosos também. Mas o primeiro exame geralmente é o ultrassom abdominal. E como é que você trata? É uma neoplasia, você precisa ressecar com margens livres, ou seja, ressecar R0. E a cirurgia padrão nessa região de segunda porção do adenal, de papila do adenal, é a nossa famosa cirurgia de Whipple, que está aqui para você, em cima, para você não esquecer. Essa cirurgia é uma cirurgia realmente bastante mórbida, é uma cirurgia bastante agressiva, mas realmente para livrar, né? Pensando em tratamento curativo, na grande maioria desses casos de neoplasia periampular, é a cirurgia de Whipple. A gente também pode fazer uma drenagem biliar, né, antes da cirurgia, nos casos de pacientes que tem aquele prurido intenso, então você controla aqueles sintomas antes das cirurgias, e são nos pacientes, como eu falei, que tem prurido intenso, que por algum motivo precisa atrasar a cirurgia, pacientes, cuidado, que tem colangite, que tem febre, você precisa desobstruir essa via biliar, e aqueles pacientes que têm uma hiperbilirrubinemia, mesmo que a cirurgia não seja imediata, você tem indicação de fazer a drenagem pré-operatória desse paciente. E como eu te disse, né, pacientes que não têm indicação de cirurgia curativa, ou pacientes que não têm status cirúrgicos, ou inclusive aqueles que recusam a cirurgia, a gente pode sim fazer algum procedimento de caráter paliativo, que pode ser uma drenagem ou alguma cirurgia menor de caráter paliativo. Então, olha essa questão assim é clássica da prova do SUS São Paulo, tem muita questão nesse sentido. Um homem de 72 anos, ele é previamente ígido e ele procura atendimento por uma icterícia progressiva há 4 semanas, associada a colúria, acolia, prurido e perda ponderal. Então, veja, de novo, idoso com perda ponderal, até que se prova o contrário, a gente tem que pensar em neoplasia. E se ele tem essa icterícia progressiva, colúria, acolia fecal, ele tem uma colestase, então tem algo bloqueando a via biliar desse paciente. No exame físico está ictérico, sem dor abdominal, sem visceromegalia. Tem uma vesícula biliar distendida e indolor. Gente, de novo, sinal do Courvoisier-Terrier. Tem uma bilirrubina bastante aumentada, TGO, TGP discretamente elevados, fosfatase alcalina, gama-GT elevado, o que é que a gente já espera. O que é que tem no ultrassom? Dilatação de vias biliares intra e extrahepáticas, tem um colédoco ali de 12 milímetros e tem uma vesícula biliar distendida sem cálculos, como a gente já imaginava. Com base nesse quadro clínico e nos achados de imagem, qual é o diagnóstico mais provável? Com certeza é alguma neoplasia que está obstruindo a via biliar desse paciente, que são os famosos tumores periampulares. Letra A, coledocolitíase, não está pensando aqui em doença benigna, não está pensando em coledocolitíase. Letra B, o tumor de Klatskin. O tumor de Klatskin é um tumor de colédoco que é mais proximal, então ele não causa Courvoisier-Terrier, pelo contrário, a gente tem uma vesícula murcha, né? Então, não é letra B. Letra C, adenocarcinoma de cauda de pâncreas. Gente, cauda de pâncreas está muito distal, né? Não está próximo da papila do adenal, não vai obstruir a saída da bile desse paciente. Letra D, adenocarcinoma de papila do adenal, sim, pode ser cabeça de pâncreas, pode ser colédoco distal e pode ser de papila do adenal, tudo tá naquela região ali de segunda porção do adeno. E a letra E é um colangiocarcinoma intrahepático, também não vai obstruir a via de saída da via biliar. Melhor gabarito, letra D.
Vamos falar agora de ortopedia, né? As bancas estão começando a gostar muito de ortopedia, vem trazendo contextos, sim, conceitos importantes de ortopedia. Tenta realizar aqui essa questão. Deixa eu te falar só as principais coisas que podem ser cobradas na tua prova. Vamos falar primeiro de fratura de fêmur. Cuidado que nesses pacientes, na grande maioria, são pacientes politraumatizados. Então você precisa se preocupar com a ABCDE. Então antes de pensar no fêmur, se preocupe com tudo da ABCDE, de via aérea, de você manejar esse paciente politraumatizado. Lembra que nesses pacientes você precisa pensar na profilaxia do tromboembolismo. As radiografias, depois que o paciente está estável, são as radiografias de pelve, de quadril também, radiografia de fêmur. E se você tiver alguma dúvida, pode solicitar também a TC, principalmente se o paciente é politraumatizado. Mas o racional aqui é esse, é você enxergar que esse paciente pode ser um politraumatizado e não somente uma fratura de fêmur exclusiva. Geralmente esses pacientes eles precisam ser operados o quanto antes para não perder o time dessa janela cirúrgica. E emergência imediata se for fratura exposta ou se o paciente tiver síndrome compartimental, alguma lesão vascular ou uma luxação que não pode ser resolvida. Então, cuidado, a gente geralmente estabiliza esses pacientes, mas existem indicações de cirurgias imediatas também. E aí a gente trouxe aqui uma tabelinha com os principais tipos de fratura de fêmur que são cobradas nas provas. Então a gente pode ter uma fratura de colo de fêmur, que é 90% aí dos casos que caem nas bancas de residência médica. E quando a gente tem uma fratura de fêmur, de colo de fêmur, na verdade, não desviada, geralmente a gente faz a fixação com parafusos, mas quando a gente tem uma fratura desviada, a gente faz a artroplastia total do quadril. E quando a gente tem as fraturas abaixo do colo, geralmente o tratamento é haste intramedular. Lembra que a gente faz cirurgia de controle de danos nos pacientes que estão muito graves, que no caso da ortopedia é redução com fixador externo também. E como eu te falei, né, a janela cirúrgica ideal está aqui entre 12 a 48 horas após o trauma. Então, só para relembrar aqui para você, pacientes que têm fraturas articulares instáveis associados a edema, associado a deformidade, associado a bolhas, algo que você veja que aquilo ali está muito contaminado, você vai fazer o controle de danos ortopédicos, você vai reduzir e colocar o fixador externo e na cirurgia definitiva você faz a osteossíntese. Então, cuidado com esses pacientes que talvez quando ele chega ali na emergência, ele não é candidato naquele momento ao tratamento definitivo. E sim, né, se o paciente tem fratura exposta, você faz o alinhamento e a imobilização desse paciente. Cuidado com esses pacientes politraumatizados com fratura externa, geralmente é o que mais cai nas provas. E como é que a gente suspeita de uma fratura de fêmur? Como é que veio caindo no SUS São Paulo? Então ele trouxe o paciente politraumatizado e ele falou exatamente o que tem nesse quadrinho verde aqui em cima, um membro inferior encurtado com rotação externa. Aí você já se liga que pode ter alguma fratura proximal sim. Eu queria trazer para vocês a síndrome do manguito rotador, que não é um assunto muito comum, mas que veio caindo aí nos últimos anos do Sul São Paulo, passou um tempo sem cair, vai que caia de novo, mas lembra que é uma causa de dor no ombro, né? O paciente pode chegar aí no teu enunciado com a dor no ombro, e aí você precisa lembrar da síndrome do manguito rotador, que nada mais é do que uma degeneração tendínea, né, associada à inflamação desse paciente. Geralmente, quais são os fatores de risco? Aumenta com a idade, né, o risco da síndrome do manguito rotador, mais do que 80 anos, e algumas atividades influenciam, como por exemplo, atividade repetitiva acima da cabeça, pode sim levar a síndrome do manguito rotador, mas a gente também tem outros fatores de risco, como disfunção escapular, instabilidade glomerulomeral, então o paciente já tem aquela instabilidade em ombro, alterações anatômicas, fraqueza, fadiga muscular e, claro, pacientes idosos, pacientes obesos, pacientes que têm alguma comorbidade também. Então, o que é que pode estar descrito? Na verdade, o que é que o SUS São Paulo trouxe para que você pensasse na síndrome do manguito rotador? Um paciente que tem dor no ombro, que piora com a elevação desses braços, né, com piora da elevação de membros e atividades acima da cabeça, tem uma dor noturna, dificuldade para vestir roupas, então a questão pode descrever assim, né, não uma coisa mais específica, tem uma dor a levantar os braços, mas pode te descrever que o paciente tem dificuldade em vestir roupas, que o ombro dói quando vai vestir as roupas. A localização típica dessa dor pode ser na região deltoide e lateral também, e esses são os sinais que geralmente são positivos para te fazer pensar na síndrome do manguito rotador, e sim, eles foram cobrados na tua prova do SUS
SUS São Paulo também. Então aqui eu trouxe para você o tratamento inicial. Geralmente a gente começa com gelo nessa fase aguda, faz um repouso relativo, orienta, né, a mobilização ideal desses membros, pode fazer um analgésico, um anti-inflamatório não esteroidal por um curto período e principalmente a fisioterapia é extremamente importante e foi assim que caiu na banca do SUS São Paulo. Você tinha que colocar dentre as alternativas aqui tinha fisioterapia como ajuda nesse tratamento. E aqui eu trouxe para você uma tabelinha com as principais lesões nervosas. Então é outra tabelinha bônus, vale a pena você dar um pause aqui, ler direitinho. Eu trouxe os principais nervos lesados, tanto superiores, dos membros superiores, quanto dos membros inferiores, como é essa lesão clássica, como é que vai estar descrito na tua prova e qual é esse achado, tanto motor quanto sensitivo. Então vale a pena ler essa tabelinha, caiu uma questão ou outra no SUS São Paulo em relação a isso, então pode ser que volte a cobrar na prova desse ano também. E eu queria trazer outra tabelinha também, que é sobre o quadril pediátrico. Então, uma tendência que vem caindo, né, em relação à ortopedia, é cobrar o quadril pediátrico na criança. Então, de novo, trouxe aqui para você essa tabelinha resumo. Tudo aí, somente o que você mais precisa saber, tudo muito enxugadinho, tudo baseado na banca do SUS São Paulo. Pode ser que caia, então vale a pena ler essas duas tabelinhas em relação aqui à ortopedia, vai que cai na tua prova. Então olha essa questão, um homem de 58 anos, diabético, tabagista, relata dor no ombro direito há 7 meses. Agora olha essa dor, piora com a elevação do braço, então a gente já precisa pensar na síndrome do manguito rotador. Ele trouxe os testes positivos, principalmente o teste de Hawkins, que a gente já tem que pensar de novo. Então, basicamente, bateu o martelo no síndrome do manguito rotador. Então, é assim que a tua questão vai trazer, e é exatamente assim estava na questão da SUS São Paulo. Então, vale a pena se preocupar com a ortopedia, vale a pena ler aquelas tabelinhas, porque é um assunto quente para vir na prova desse ano. E como a gente já viu, gabarito letra B, síndrome do manguito rotador. Vamos falar agora de urologia. Tenta resolver aqui essa questão. Eu queria te falar da hiperplasia prostática benigna, que geralmente a maioria dos homens vai desenvolver aí, né, ao longo das suas vidas. 70% dos homens entre 60 e 69 anos tem hiperplasia prostática benigna. Geralmente eles trazem sintomas obstrutivos ou irritativos na hora da tua prova, aquele jato fraco, né, aquela sensação que a bexiga não foi totalmente esvaziada, aquela dificuldade de iniciar a micção. Então isso é a cara da hiperplasia prostática benigna. O interessante é você lembrar que essa hiperplasia acontece na zona de transição, que é exatamente aqui onde está o C. Então veja a proximidade da uretra, né? Então é por isso que a gente tem esses sintomas obstrutivos, porque a hiperplasia começa a obstruir essa uretra. Então o diagnóstico, o exame clínico associado à história do paciente, então toda essa história ali de dificuldade miccional tem que te fazer pensar na hiperplasia prostática benigna, principalmente o toque retal, em que você consegue avaliar o aumento, consegue avaliar a textura dessa próstata também. De diagnóstico diferencial, não esquece do sumário de urina, do EAS, do PSA e a ultrassom, porque um dos principais diagnósticos diferenciais pensando na história clínica do paciente é o câncer de próstata. E quando a gente vai tratar, a gente pensa na terapia medicamentosa com 2 principais agentes, né? Porque a grande maioria do tratamento é a terapia medicamentosa. Então a gente pode fazer o bloqueador alfa-adrenérgico, que é a famosa tanzulosina, e a gente também pode utilizar os inibidores da 5-alfa-redutase, que podem levar a uma redução dessa glândula, melhorando os sintomas do paciente. Então, geralmente, a gente começa com a tanzulosina, a gente começa com um medicamento, e quando a gente tem um paciente com sintomas persistentes, a gente pode sim fazer a dupla medicação, que já é muito bem avaliada nos dias de hoje. O tratamento cirúrgico, por isso que ele fica reservado para casos refratários ou casos complicados, porque essas 2 medicações realmente são bastante eficazes. Então, quando o paciente tem complicações como, por exemplo, retenção urinária, infecção de repetição, litíase, divertículos vesicais, hematuras persistentes, lesão renal aguda pós-renal por causa da obstrução, e principalmente refratariedade é que a gente tem indicação do procedimento cirúrgico. E o procedimento cirúrgico é a RTU de próstata, então a gente faz essa ressecção transuretral, melhorando essa saída da diurese do paciente, melhorando os sintomas também. E eu queria te trazer só os highlights também da neoplasia de testículo. Então,
pode vir na tua prova um paciente que tem ali uma massa escrotal indolor, que ele nunca tinha percebido e de repente ele tem uma tumoração, né? Ele tem uma nodulação endurecida no testículo e aí você precisa lembrar sim do tumor de testículo. Fatores de risco, criptorquidia é o principal, o que mais cai nas provas. Atrofia testicular, infertilidade, história familiar, tudo isso ajuda você a pensar na hora da tua prova em neoplasia de testículo. Lembra que nos casos avançados a gente pode ter sim mais achados, não somente essa massa indolor, pode ter adenomegalia, ginecomastia e também alguma massa retroperitoneal. O diagnóstico, ultrassom. Então, suspeitou, solicita ultrassom, principalmente com Doppler. Lembra que a gente precisa dos marcadores em que a gente consegue diferenciar qual é o tipo dessa neoplasia. E a gente precisa também estadiar, geralmente, tomografia de tórax, abdômen e pelve também. Então, como eu te falei, a gente precisa diferenciar qual é essa classe histológica. A grande maioria são tumores de células germinativas. E os tumores de células germinativas são divididos entre seminomas e não seminomas. Lembra que os não seminomas são os mais, como é que eu posso dizer, são os mais diferentões. Então, a gente tem os carcinomas embrionários, o coriocarcinoma, o teratoma, os mistos. Então, os mais diferentões são os não seminomas. O tratamento é a orquiectomia radical. Lembra que você faz por via inguinal, né? Você não faz aquela incisão testicular local. E voltando a falar dos marcadores, a gente solicita a alfa-fetoproteína para a gente conseguir diferenciar se é um tumor seminoma ou não seminoma. E a alfa-fetoproteína é muito importante para isso, porque quando ela está elevada, você está diante de um tumor não seminoma. Isso significa que a alfa-fetoproteína elevada ela vai excluir o seminoma puro. E outra coisa também importante é a beta-HCG, que se você já viu que a alfa-fetoproteína está elevada, então é um não seminoma. E o beta-HCG vai aumentar nos casos de coriocarcinoma. E o LDH, ele é inespecífico, mas vai te ajudar muito em relação à carga tumoral. Então, olha aqui essa questão, um paciente de 66 anos, há 1 ano, com jato urinário fraco, hesitação e esforço miccional. Gente, isso aqui é a cara da hipertensão, da hiperplasia prostática benigna. Tem noctúria também. Tem o IPSS de 22, de 35, então já tem sintomas realmente que estão atrapalhando a qualidade de vida desse paciente. Ele já faz tanzulosina há 8 meses, com melhora discreta dos sintomas. Tem hipertensão controlada. No exame físico ele está bem, genitália externa sem alterações. No toque retal tem uma próstata cerca de 60 gramas, fibroelástica, simétrica e sem nódulos, né? O que já faz baixar aí a chance de ter alguma neoplasia associada. Tem um PSA de 1,6. A creatinina já está ali no limite, a urina 1 é normal e tem um resíduo miccional de 180 ml. Qual é o melhor passo terapêutico? Então veja que ele já faz tanzulosina e que ele continua com sintomas refratários, mas a gente não tem complicações. Nesses casos você precisa associar o segundo medicamento que a gente viu, que é o inibidor da 5-alfa resultados. Então na letra A, aumentar a dose do alfa-bloqueador. Não, a gente já está fazendo uma dose boa. Letra B, instituir apenas medidas comportamentais não vai melhorar a clínica do paciente. Na letra C, nosso gabarito, associar o inibidor da 5-alfa-redutase a alfa-bloqueador. Essas medicações associadas têm eficácia maior. Letra D, indicar ressecção transuratelar de próstata. Não, aqui não tem nenhuma complicação. E na letra E, oferecer terapia combinada apenas para homens com próstata aumentada e risco de progressão. Não, se você fez a tanzulosina e o paciente continua com sintomas, você faz a terapia combinada e você tem aí grandes chances de resposta do paciente. Gabarito letra C. Vamos passar agora para nossa bola de cristal. Aqui é bate-bola, jogo rápido, só os principais conceitos. Vou começar falando de pós-operatório. Tenta resolver aqui essa questão. E eu queria te relembrar das necessidades básicas no pós-operatório. Então, o paciente está no pós-operatório, ele está em dieta via oral 0. Você precisa se preocupar em repor as principais substâncias, né? Repor água, sódio, potássio e glicose. E eu trouxe aqui para você as doses diárias de manutenção, que pode ser que caia na tua prova ali o peso do paciente para você precisar calcular
qual é a quantidade de água, de potássio, por exemplo, que esse paciente precisa. Vamos falar também da nutrição parenteral. Lembra que nos pacientes pós-operatórios, para você indicar a nutrição parenteral, esses pacientes realmente devem ter a nutrição oral ou enteral esgotadas, né? Então, é em último caso. Lembra que para você começar a nutrição parenteral, você precisa deixar ali uma dose de infusão, pelo menos em 4 a 5 miligramas por quilo minuto, então já não pode começar com tudo ali essa nutrição parenteral. Geralmente essa nutrição, ela é muito hiperosmolar, por isso que você precisa de um acesso mais calibroso, como um acesso venoso central. Lembra que nesses pacientes diabéticos, pacientes com sepse grave, trauma metabólico, você precisa pensar, né, na hiperglicemia e no estresse metabólico desse paciente, então você precisa monitorizar bem esse paciente e cuidado com a síndrome da realimentação, né? Então o paciente passou um tempo aí sem comer, submetido a uma cirurgia, um paciente que tem uma neoplasia, que tem um aporte calórico bem pequenininho, um paciente desnutrido, e você começa a nutrição parenteral, você precisa se preocupar sim com os principais eletrólitos, que são fósforo, potássio e magnésio, e na síndrome de realimentação todos eles estão reduzidos. E existem pacientes que têm mais risco de desenvolver a síndrome de realimentação, que são os obesos, desnutridos, pacientes que têm fístula também. Geralmente a dose de segurança para você iniciar a nutrição parenteral nesses pacientes são aproximadamente 10 quilocalorias por quilo dia, e você vai progredindo até chegar entre 20 a 30 quilocalorias por quilo dia. Então, cuidado com a síndrome de realimentação. Sempre preferir via oral. A gente só vai fazer a nutrição parenteral quando as vias orais e enterais não estiverem realmente disponíveis. E aqui eu trouxe para você outras complicações associadas ao teu pós-operatório, e a gente sabe que existe o protocolo acerto, em que a gente sabe que tomando certas medidas o paciente consegue se recuperar mais rápido e ir para casa mais rápido, como por exemplo fazer analgesia nesse paciente, não ter medo de fazer analgesia nesse paciente, a gente evita narcóticos, a gente pode inclusive fazer um bloqueio regional ou peridural no paciente se você realmente necessitar de um controle maior de dor desse paciente, tomar cuidado com náuseas e vômitos, o paciente permanece mais tempo internado, aquele paciente arrastado que vive nauseado, vive vomitando, o início da dieta precoce, né, o reinício da dieta precoce. A gente já viu que a gente abrevia o jejum, mas a gente também abrevia o jejum pós-operatório, então bota o paciente para comer. Sonda nasogástrica a gente evita, não é de rotina, né, então quando você passa na cirurgia você precisa retirar precocemente. Catéter vesical a gente retira, então tudo que for invasivo, né, catéteres, drenos, a gente evita deixar o máximo possível. Esse paciente deve ser mobilizado, então não é para ficar acamado o tempo inteiro. Operou, levanta, já comeu, então esse paciente tem que ser estimulado sempre a ter uma recuperação maior. Cuidado com os fluidos, a gente não encharca mais o paciente, então se o paciente já tem dieta via oral, já consegue se alimentar por via oral, não precisa de soro para esse paciente. Cuidado com a temperatura, manter sempre esse paciente normotérmico, e sim, né, esses pacientes podem desenvolver um ilho, né, um ilho normal ali do pós-operatório, e a gente precisa prevenir fazendo analgesia, restrição de opioides, e algumas bancas já cobraram sim a utilização da goma de mascar para prevenir o aparecimento desse ilho pós-operatório. Então olha aqui essa questão, um homem de 62 anos, 70 quilos, está no segundo dia do pós-operatório na colectomia direita por vídeo, eletiva, sem intercorrências. Ele está tudo bem, a pressão está boa, a frequência respiratória está boa, refere uma dor leve, aceita bem dieta, e ele já consegue ingerir cerca de 1.500 ml de líquido por via oral nas últimas 24 horas. Mantém hidratação venosa com cristalóide 100 ml hora. Não há sinal de desidratação ou sobrecarga volêmica. Então, considerando as necessidades básicas do pós-operatório e as recomendações atuais sobre a fluidoterapia e nutrição, qual é a melhor conduta nesse momento? Gente, se o paciente já está se alimentando, você não precisa desse soro, né? Então, suspenda a hidratação venosa, vamos estimular a dieta via oral do paciente, pois a necessidade hídrica de manutenção gira em torno de 25 ml quilo dia, que já está, sim, sendo suprida pela dieta oral. Então, você não precisa mais desse cristalóide, esse é um conceito bastante explorado nas provas. Já está se alimentando por via oral, consegue bater meta de água, meta calórica, não precisa ali de soro, né? Não precisa de cristalóide, retira esse soro. Gabarito letra C.
Vamos falar agora das doenças benignas das vias biliares, né? Não tem como fazer prova de cirurgia sem falar de doença benigna da via biliar. Tenta resolver essa questão. E aqui eu trouxe para você a colelitíase. Clássico fator de risco, idade avançada, mulheres, perda de peso, hemólise crônica. O diagnóstico, o melhor exame para via biliar, ultrassom de abdômen. Você solicita tomografia em casos de dúvidas. Esse paciente vai ter dor no quadrante superior direito, né? No hiprocôndrio direito. Geralmente é uma dor incólica que não dura mais do que 6 horas. O tratamento geralmente é colestectomia. Você retira o cálculo pela colestectomia, mas você também pode fazer o tratamento no operatório se o paciente não tem sintomas, né? Geralmente o paciente não tem nada, foi fazer ali um exame de imagem, a ginecologista solicitou um ultrassom e veio como achado uma colelitíase, e você não é obrigado a realizar essa colestectomia se o paciente for assintomático. Então, quais são as indicações de você tratar esses assintomáticos? Está aqui para você no quadrinho. Cálculos grandes, ducto biliar anômalo, são coisas que vão facilitar, né, o fator, na verdade são fatores de risco para você pensar em neoplasia de vesícula, então a gente vai sim retirar essa vesícula, anemia hemolítica, e lembra que alguns autores também consideram microcálculos como indicação de você realizar a colestectomia, associação com pólipos também e pacientes com lesão medular também, porque pode ser uma catástrofe se essa colelitíase evoluir, como por exemplo com outra complicação como neoplasia e colecistite também. E agora evoluímos para colecistite. Então a gente tinha um cálculo, não foi tratado, evoluiu para uma colecistite. Esse paciente vai ter uma dor abdominal que geralmente mais do que 6 horas, associada a sintomas sistêmicos, febre, por exemplo, queda do estado geral. E a gente tem um sinal de Murphy positivo, também está muito associada à colecistite aguda. De novo, o diagnóstico, primeiro, ultrassom de abdômen. Quando você tem dúvida ou pensa em complicação, você solicita a tomografia. Saiba que o padrão olho é a cintilografia, mas nunca vi caindo especificamente em prova de você fazer o primeiro exame, a cintilografia, geralmente é o ultrassom mesmo. E o que é que você vai ver no ultrassom? Um espessamento de parede, um cálculo impactado, líquido perivesicular. Então, tudo que você vê no ultrassom, na tomografia, nesse sentido vai te fazer pensar uma colecistite aguda, principalmente a vesícula de parede espessada. E como é que a gente trata, né? A gente sabe que SUS São Paulo quer saber de tratamento. Então, o paciente, você vai estratificar o risco. Pacientes que têm grau 3 são aqueles pacientes que estão graves, que têm disfunção orgânica de alguma coisa, cardiovascular, o rim já sofreu. Nesses casos, cuidado, você não tem indicação de realizar diretamente a colestectomia. Lembra que nesses pacientes, eles estão gravíssimos, eles não têm indicação de ir para a cirurgia, você realiza a drenagem da vesícula desse paciente para que essa vesícula não evolua com isquemia e perfuração. Nesses casos, a gente pode realizar a drenagem por via percutânea, mas pode ser também por via endoscópica e, em último caso, CPRE. O que caiu na banca foi a drenagem por via percutânea. Quando o paciente tem grau 2, né, moderado, é um paciente que não está muito grave, mas tem alguns comemorativos, como, por exemplo, tem uma leucocitose maior, é uma doença que tem uma duração maior e já tem um sinal local mais grave, como por exemplo a colecistite gangrenosa, já tem um abscesso, já tem peritonite, então não é um paciente que está tranquilo. Nesses casos, o tratamento de escolha sempre vai ser a colestectomia, mas a gente tem que ver que pacientes com alto risco, a gente pode sim fazer o tratamento clínico e uma colestectomia posterior. E lembra que nos pacientes que têm abscesso, você pode sim realizar uma drenagem antes de realizar a colestectomia definitiva. Mas nos pacientes que têm uma colecistite grau 1, leve, não tem nenhuma disfunção, não tem nada do tipo 2, né? A gente vai sim fazer a colestectomia de preferência por vídeo. Uma coisa também que vem caindo no SUS São Paulo são os pólipos de vesícula biliar. Eles são importantes, por quê? Porque eles podem sim estar associados com neoplasia. Lembra que nesses pacientes, a maioria são benignos, mas a gente precisa sim ficar de olho, acompanhar esse paciente. Se não tiver indicação de colestectomia de urgência, né, naquele momento, na verdade de urgência não, mas no momento do diagnóstico, fatores de risco para malignidade é principalmente o tamanho. Então, mais do que 10 milímetros já tem que te fazer pensar em um risco maior para desenvolver neoplasia. Paciente que tem idade maior, mais de 60 anos, quando esse pólipo está céssio e principalmente, gente, isso aqui está sendo muito cobrado nas provas. Paciente que tem colangite esclerosante primária associada a pólipo aumenta muito o risco de desenvolver neoplasia.
Sintomas, a grande maioria é assintomático. O diagnóstico é feito por ultrassom. A propósito, olha aqui em cima. Isso aqui é um prato cheio para bancas que gostam de cobrar imagem. A gente tá vendo aqui nessa imagem de baixo um cálculo fazendo sombra acústica posterior. E o pólipo tá aqui, ele não faz sombra acústica posterior. Então é assim que a gente diferencia no ultrassom entre um cálculo e um pólipo. O tratamento, se for sintomático, você vai fazer a colestectomia, né? Independente do tamanho. Mas se você tem um paciente assintomático, você vai sim pensar nos fatores de risco, que são o tamanho. Então, o paciente é assintomático, mas tem um pólipo mais que 10 milímetros, você realiza a colestectomia. Ou, se esse paciente tem um pólipo um pouquinho menor, entre 6 a 9 milímetros, mas ele tem algum fator de risco, que foi o que a gente falou aqui. E o que mais cai nas provas são pacientes com colanogite esclerosante primária. Então, olha, esse homem de 78 anos, ele é hipertenso diabético, ele é portador de DPOC moderada e ele chega no pronto-socorro com dor em procúleo direita 48 horas associada a febre e náuseas. Ele chegou sonolento, então veja, é um idoso que ele já não tá muito bem, né? Ele tá hipotenso, tá taquicárdico, tá saturando 91, então não é um quadro tranquilo. O laboratório tem uma leucocitose importante, né? Tem uma plaqueta ali de 110, a creatinina o rim já tá sentindo e já tem um lactato de 3,2. Ele tem um MURPH ultrassonográfico positivo, a vesícula de parede estressada, ou seja, a gente tem um paciente com a colecistite aguda e já é um paciente que tem alterações para você pensar no paciente com colecistite aguda tipo 3 de Tóquio. De acordo com as definições de Tóquio, qual é a conduta mais adequada? Então, esse paciente não tem indicação de você pegar ele e levar para a sala, é um paciente, inclusive, que está instável. Então, a gente vai fazer a colecistostomia percutânea, a gente vai drenar a vesícula desse paciente. Agora a gente vai entrar nos nódulos pulmonares e da neoplasia de pulmão. Tenta resolver aqui essa questão. E eu queria te dar, assim, uma máxima do nódulo pulmonar, porque antigamente a gente pensava só no tamanho isolado para tomar as condutas. Hoje em dia a gente já sabe que o tamanho isolado não é suficiente para definir tua conduta. Claro que quanto maior o nódulo, mais a chance desse nódulo ser maligno. Mas na verdade o que influencia mais é o risco do paciente. Então, se o paciente é de alto risco, idade, tabagismo, DPOC, se o nódulo é superior, se o paciente tem história na família e principalmente associada à característica desse nódulo como um todo, não só em relação ao tamanho. Então, as bordas espiculadas, aquelas bordas irregulares, que tem brocograma, aquele crescimento mais que 2 milímetros, e sim, a gente pode até pensar em um tamanho que seria ali 8 milímetros, mas, como eu te falei, ele sozinho não vai definir o diagnóstico. E a partir daí, a gente vai montar um paciente num quadrinho, né, entre baixo risco e alto risco. Quando o paciente é de alto risco, a gente vai tomar medidas mais agressivas, como, por exemplo, um paciente com um nódulo de mais do que 0,8 centímetros, ou seja, mais do que 8 milímetros, se ele é de baixo risco, de novo, pensando no quadro clínico do paciente, nos fatores de risco do paciente, na característica do nódulo, se é de baixo risco, você pode fazer uma tomografia ali acompanhando ou fazer um PET-CT. Ou então, se esse paciente já tem um alto risco, o achado é muito suspeito, a maior tendência é que você realize o PET-CT e também a biópsia. Então, fica aí essa dica que o tamanho sozinho não vai influenciar muito. E pensando em câncer de pulmão, como a gente falou, né, o SUS São Paulo gosta muito de manejo. E aqui eu trouxe o manejo do câncer de pulmão não pequenas células, em que a gente pode sim ter estratégia cirúrgica curativa, e o câncer de pulmão pequenas células, que é mais difícil ter uma conduta curativa, né, nesses pacientes. Então, a gente vai dividir aqui esses pacientes com câncer de pulmão não pequenas células em relação ao estágio. Então, se é um estágio mais inicial, a gente pode fazer cirurgia, lobectomia, linfadenectomia, se operável, ou na verdade, se inoperável o paciente se recusa, a gente pode sim abrir mão, né, da cirurgia e fazer uma radioterapia ou até uma ablação. Quando a gente tem um estágio 3, ou seja, um tumor localmente avançado, geralmente esse paciente ele é irressecável e a gente faz a quimio-radioterapia concomitante, e se existe sim a possibilidade cirúrgica, a gente pode fazer uma neoadjuvância e a cirurgia também. Não existe assim é difícil, na verdade, tem uma questão de acesso direto
completo que cobre especificamente o tipo de cirurgia e mais detalhes, mas você precisa saber desses pormenorezinhos sim. E quando a gente tem um tumor no estágio 4, ou seja, que já é um estágio metastático, a gente vai fazer terapia sistêmica, não tem intenção curativa. Lembra que o estadiamento a gente faz com PET-TC, pode fazer ressonância também, principalmente do encéfalo, pensando em metástases cerebrais. E sim, olha, não esquece, a gente precisa estudar o mediastino. Inclusive, a mediastinoscopia deve ser realizada se você tem dúvida do estadiamento. Agora, o câncer de pulmão pequenas células aí realmente é muito difícil e o tratamento se baseia em quimioterapia, radioterapia e imunoterapia também. Na nossa questão, o homem tinha 72 anos, ele é tabagista de longa data, está em acompanhamento ambulatorial por uma tosse crônica leve e fez a tomografia que mostrou um nódulo sólido. Agora, preste atenção que esse nódulo não parece ser muito inocente. É especulado. Ele mede ali entre 1,4 centímetros, está no lobo superior direito. Então, a gente tem ali fatores que te podem fazer pensar que esse nódulo tem muitas características de ser maligno. Por outro lado, não tem adenomegalias, o paciente tem bom estado geral, não tem perda ponderal, não tem febre, não tem hemoptise. Então, tá ali no meio termo, né? O que é que a diretriz recomenda? Na letra A, segmento com tomografia. Não, né? Esse nódulo já é um nódulo de mais de alto risco, já tem uma característica meio assim. Fazer a tomografia realmente não é opção. Realizar um PET-CT e depois decidir entre vigilância ou biópsia conforme o resultado. Essa é a conduta mais adequada nesse caso que a gente está meio ali em cima do muro. Letra C, fazer uma broncoscopia. Primeiro que ele nem disse onde exatamente está esse tumor, para a gente saber se a broncoscopia vai chegar lá ou não. Letra D, ressonância de tórax. A gente já viu que se for para fazer algum exame é o PET-CT. E letra E, o segmento com ultrassom realmente não faz sentido. Melhor gabarito aqui ficou na letra B. Agora vamos falar de obstrução intestinal, né? Clássico das provas de cirurgia. Tenta resolver aqui essa questão. E eu te trouxe um quadrinho presente, né? Um quadrinho bônus com só os highlights dos principais etiologias da obstrução intestinal, como por exemplo o ilho paralítico, lembra? Pós-operatório mais arrastado, provavelmente é o ilho paralítico. Você pode solicitar uma tomografia, mas não vai ter nenhuma causa mecânica, vai ter uma dilatação mais difusa e geralmente seu tratamento é conservador. E lembra, correção de hidroeletrolíticos e deambulação desse paciente. Fecaloma também pode ser uma causa de obstrução, principalmente vai ter ali no teu enunciado um sinal de Gersúnio ou um toque retal realmente com esse fecaloma. A gente pode ter no exame de imagem uma massa fecal hiperatenuante e o tratamento é você desimpactar essas fezes. A cirurgia é só se complicar. O ilho biliar, que é uma coisa assim super rara, mas as bancas adoram quando você tem a tríade de Higler, né? Pneumobilia associada à obstrução e o cálculo ectópico. Geralmente essa tríade você consegue ver muito bem no exame de imagem. Qual é o tratamento? É você retirar esse cálculo. Então você faz a enterolitotomia e resolve o cálculo. Se o paciente tem um bom performance status, você consegue fazer uma cirurgia maior, você já realiza a colestectomia e já corrige a fístula também. Bridas e aderências, principal causa da obstrução intestinal. No teu enunciado vai trazer um paciente que tem cirurgia prévia, vai dizer que na tomografia não tem nenhum sinal de obstrução e na grande maioria dos casos esse tratamento vai ser conservador, né? A gente só leva para a cirurgia na falha do tratamento. Lembra que a gente pode esperar até 72 horas nesse tratamento clínico da obstrução intestinal. E por último, a pseudo-obstrução ou a síndrome de Ogilvy. Lembra aquele vozinho hospitalizado que começou com distensão abdominal, tem que pensar na síndrome de Ogilvy. O seco, você tem que olhar o seco. A tomografia, não, na tua questão, vai te dizer qual é o tamanho do seco, porque se for um seco mais dilatado, tem mais risco de perfuração. Você precisa agir mais rápido, você precisa fazer a neostigmina, por exemplo, fazer uma descompressão endoscópica se for necessário, ou até uma secostomia. Mas laparotomia é realmente só se tiver alguma complicação. E aqui eu trouxe para você uma imagem da banca. Gente, aí a gente tá vendo um famoso ilho biliar. A gente tem um cálculo ectópico na região distal, a gente tá vendo uma obstrução e se você forçar um pouquinho, você consegue ver aqui ar nessa via biliar que não deveria ter. Apesar de muito forçado, mas essa foi uma imagem que caiu na banca do SUS São Paulo. Vamos ver aqui essa questão. Um homem de 66 anos, ele fez uma colectomia segmentar há 5 anos por uma diverticulite complicada, ou seja, manipulação intracavitária, evoluiu com dor abdominal há 24 horas com náuseas, vômitos fecaloides e parada de eliminação de fatos e fezes, ou seja,
obstrução intestinal, até que se prova o contrário, brida, né? Ele está desidratado, mas está estável. O abdômen distendido, timpânico, doloroso difusamente, sem sinais claros de irritação peritoneal. Então não tem complicação. Não há hérnia, nem hérnia femoral, nem incisional. Fez a radiografia que mostra múltiplos níveis idioaéreos em alças delgadas sem ar no colo. Então, diante desse quadro, qual é o diagnóstico mais provável? A conduta inicial. Bom, o diagnóstico mais provável diante dessa história toda é a obstrução intestinal por brida. E a gente sabe, o tratamento imediato é o tratamento clínico, a não ser que o paciente esteja instável, esteja séptico. Então, tratamento clínico, passa a sonda, hidrata, corrige distúrbio eletrolítico. Gabarito letra B. Vamos seguir agora para cirurgia segura. Voltou com tudo nesse ano, né? As bancas estão cobrando cirurgia segura. Lembra do protocolo ERAS? Tenta resolver aqui essa questão. E eu queria te mostrar aqui de cara a tabelinha da cirurgia segura. A gente tem 3 tempos. O primeiro tempo é antes da indução anestésica, depois é antes da incisão e por último é durante a saída do paciente. Então, você realmente precisa saber em qual etapa a gente faz determinada pergunta ou faz determinado procedimento. Como, por exemplo, é antes da indução anestésica que você pergunta, né, se o paciente tem alergia, se o paciente tem via aérea difícil, se tem risco de aspiração. É durante a pausa cirúrgica, antes da incisão, que a gente vai ver se o paciente, por exemplo, tem reserva de sangue, se está tudo certinho, se a antibiótico profilaxia foi realizada. E outra coisa que é falada muito, que cai muito em prova, é em relação ao time out, né? Ou sign out, na verdade, que é a saída do paciente, é a contagem das compressas e contagens dos materiais. Então, vale a pena dar aqui uma pausa, ler direitinho, porque vem sendo cobrado nas bancas sim. Olha essa questão, o Hospital Geral está implantando um protocolo de cirurgia segura. Durante a auditoria foram observadas falhas na aplicação das diferentes etapas da lista, né? Antes da indução, como a gente viu, antes da incisão e antes da saída. Em relação à etapa do sign-out, ou seja, antes da saída, o que é que está dentre as alternativas relacionada a esse sign-out? A gente vê aqui na letra E, porque é nesse momento que a gente, de novo, né, confirma as compressas, confirma o material antes do paciente sair. Gabarito, letra E. Vamos falar agora de doença inflamatória intestinal. Tenta resolver aqui essa questão. E a gente sabe, né, grande maioria das questões de doença inflamatória intestinal é para você saber se é retocolite ou se é doença de Crohn. Fato. Então, quais são as principais características da retocolite ulcerativa? É aquela doença que pega apenas mucosa e submucosa, ela não pega parede, geralmente é contínua, acomete muito mais o reto e colo descendente, a gente vê úlceras, vê erosões, tem envolvimento retal, como eu falei, pode ter pseudopólipos e sim, existem manifestações extraintestinais e o clássico nas provas é trazer a colangite esclerosante primária nos pacientes que têm retocolite. Já a doença de Crohn é uma doença transmural, ou seja, ele vai pegar parede, por isso que tem fístula, por isso que tem estenose. A gente tem as úlceras afitosas, o espessamento, né? É um padrão descontínuo, ao contrário da retocolite ulcerativa. A gente tem os colestones, aqueles aspecto de pedra em calçamento ali do colo, polpa o reto, ao contrário da retocolite, costuma acometer muito mais o ilho terminal e aquela máxima, né? Ele pode acometer ali da boca até o ânus do paciente, então realmente não é restrito só ali ao colo. E lembra que de manifestação extraintestinal, a artropatia é a manifestação mais comum. Isso foi retirado da prova do SUS São Paulo. E para o exame, né, diagnóstico, é você fazer a biópsia. Como eu te falei, a doença de Crohn está muito mais ali presente no ilho terminal. Por isso que a gente faz a endoscopia com a biópsia do ilho terminal também. E pensando assim nos highlights de tratamento, primeira coisa, o que é que mais cai em prova? É justamente essa pegadinha aqui. Corticoide nunca vai ser de manutenção, gente. A gente não vai deixar o paciente com corticoide a longo prazo. O corticoide entra muito bem quando a gente tem um caso ali que o paciente precisa de uma remissão imediata. Então, ele é de indução e não é de manutenção. Quando a gente tem uma retocolite leve, o 5-ASA é a base do tratamento. E quando a gente tem uma doença de Crohn leve, a gente usa o budesonida, né? Principalmente naquela região iliocecal. E o 5-ASA não é a melhor opção nesses casos de doença de Crohn leve. Mas ambas, quando a gente tem aquela doença moderada grave, a gente lança a mão de vários medicamentos, agentes biológicos, imunomoduladores também. E o combo mais famoso das provas é justamente isso. O anti-TNF juntamente com o imunomodulador. E isso serve para os dois casos. E aqui eu te trouxe um resumo para você, o tratamento bem minucioso, dá uma lida aí, pausa,
vale a pena ler com calma. Te trouxe aí o que tem de mais atual em relação aos que as bancas cobram sobre o manejo de cada uma delas, se é leve, se é moderada, tá aí para você de presente. Vamos aqui para as alternativas, na verdade vamos para essa questão. Uma mulher de 28 anos, diarreia 3 meses com episódios de fezes líquidas, muco e sangue com tenesmo. Gente, uma mulher jovem que começa com esse tipo de diarreia, até que se prova o contrário, a gente está diante da doença inflamatória intestinal. Ela perdeu peso e tem dor em quadrante inferior esquerdo. Exame físico, abdômen flácido, dor leve sem defesa, pesquisa de sandoculco positiva, então ela tem sangramento, né? O laboratório ali, o HB de 8,9, PCR de 42. Fez a colonoscopia, que evidenciou um processo inflamatório contínuo, iniciando no reto e estendendo-se de forma circunferencial até o sigmoide, sem áreas de mucosa normal intercaladas, ou seja, não é doença de Crohn. Com base nos achados, qual é o diagnóstico mais provável, gente? A doença que é contínua é a retocolite ulcerativa, que gosta muito de acometer o reto. Gabarito letra C. Agora vamos falar de vascular, forçando aqui a anatomia, que as bancas voltaram a cobrar anatomia pura, né? Tenta resolver aqui essa questão e vamos relembrar os principais ramos, principalmente da aorta, porque eles adoram cobrar a aorta. Então a gente tem o arco aórtico, a gente tem a aorta ascendente, que vai dar os ramos da coronária direita e da coronária esquerda. O arco aórtico, a gente tem um tronco braquioencefálico e também a gente vai ter a carótida comum direita e a esquerda, a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda. Na verdade, essa confusão aí que eu fiz é porque realmente eles cobram muito isso na prova. Não esquece, do lado direito, vou repetir, do lado direito a gente tem o tronco braquioencefálico e a partir dele a gente vai ter a carótida direita e a subclávia direita. Agora, do lado esquerdo não tem tronco braquioencefálico e a gente já tem a carótida esquerda e a subclávia esquerda. A gente também tem a aorta torácica descendente, que a gente vai ter as intercostais, as brônquicas, esofágicas, as epigástricas, mediastinais, tudo aí é ramo da torácica descendente. Já na aorta abdominal, eles adoram também, lembra que primeiro são as frênicas e depois vem o tronco celíaco. O tronco celíaco tá aqui para você. Nada melhor do que uma imagem para você bater o olho e memorizar os ramos do tronco celíaco. Seguindo também, a gente tem a mesentérica superior, em que a gente tem as artérias pancreato-duodenal, jejum-ileais, a ileocólica, que dá o ramo apendicular, e as cólicas direita e média, e na mesentérica inferior a gente continua, né, com a cólica esquerda, sigmoide e retal superior. Cuidado que existem as anastomoses, então a gente tem a anastomose marginal de Drummond, em que a gente tem a anastomose entre a mesentérica superior e a inferior. A gente tem a arcada de Riolan, que também liga ali a mesentérica superior com a mesentérica inferior. A gente tem os ramos pancreato-duodenais, que vai fazer a anastomose entre as artérias gastroduodenais do tronco celíaco e a artéria mesentérica superior. Temos também os plexos retais, que também fazem anastomoses da artéria retal superior, que é da mesentérica, e da retal média e inferior. E por último, o arco de Buller, que é o tronco celíaco anastomosado com a mesentérica superior também. Então vale a pena dar uma lida aqui. As bancas voltaram a cobrar anatomia. E olha a questão, durante a dissecção anatômica da região abdominal, o professor solicita que o aluno identifique corretamente os ramos viscerais, pares e ímpares da aorta abdominal, além dos seus níveis vertebrais. Assinale a alternativa que apresenta ramos viscerais ímpares da aorta abdominal e seus respectivos níveis de origem, né? Quando ele fala ramos ímpares, quer dizer aqueles ramos que não são duplos, como, por exemplo, as artérias renais são duplos, tem a direita e tem a esquerda. E o nosso gabarito está aqui, né? Tronco celíaco só tem um, sim, está na altura de T12. A artéria mesentérica superior também só existe uma, a nível de L1, e a mesentérica inferior também só existe uma ali a nível de L3. Vamos falar agora de doença do refluxo gastroesofágico. Resolve aqui essa questão para mim e eu vou te relembrar algumas coisas, né? Primeiro, quais são os sinais clássicos da doença do refluxo? Queimação reto-external, regurgitação, dor e desconforto abdominal, uma disfagia, mas que não é tão típico, mas pode ser rouquidão e sim, pode ter aspiração. Mas a gente também tem sintomas atípicos. Esses sintomas atípicos podem complementar esses sintomas típicos em alguns pacientes, como, por exemplo, as microaspirações, mas o paciente pode ter tosse, disfonia, dispneia, laringoespasmo, tudo associado à doença do refluxo também.
Porém, existem os sinais de alarme. Não são os sinais típicos, não são os sinais atípicos, mas sim são sinais que têm que te fazer pensar que pode ter já uma complicação dessa doença do refluxo ou já sim uma neoplasia, que são disfagias, realmente aí uma disfagia verdadeira, com odinofagia, perda ponderal, sangramento, vômitos, dor torácica e principalmente pacientes que têm mais de 50 anos, a gente faz sim o exame pensando em Barrett. Por que eu estou te falando isso? Porque nesses pacientes que têm sinais de alarme, a gente vai solicitar a endoscopia digestiva alta. Então, se o paciente chegou para você com queixa de pirose, mas perdeu peso, já tem indicação, perda de peso considerável, né? Já tem indicação de você de cara solicitar uma endoscopia digestiva alta. Mas lembra que a pH-metria de 24 horas é o exame padrão ouro. Quando é que eu solicito? Quando eu preciso realmente confirmar que é doença do refluxo, como por exemplo, eu indiquei uma cirurgia. Então eu não posso indicar uma cirurgia para o paciente pensando só em, ele responde bem ali ao IBP, então deve ser doença do refluxo. Isso não, né? Quando eu vou indicar um procedimento cirúrgico, eu preciso de uma confirmação do diagnóstico e aí entraria a pH-metria e não a endoscopia digestiva. Pensando em tratamento para todo mundo, mudança do estilo de vida. Então, espaçar ali menos, né, a alimentação do paciente, perder peso, determinados alimentos pioram o refluxo também. E geralmente quando o paciente chega com esses sintomas típicos e até junto com os atípicos, você faz o tratamento empírico. Então, IBP, por 4 a 8 semanas o paciente tende a melhorar. Então aí já é meio que diagnóstico e tratamento também. Quando o paciente tem uma doença do refluxo já complicada, ou seja, estenose, já tem uma úlcera, aí sim você vai indicar o tratamento cirúrgico, que é a fundoplicatura a Nissen, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação a isso, porque tem paciente que o esôfago já tem desmotilidade e você não pode fazer uma fundoplicatura total, aí você faz uma parcial. E lembra também que refratariedade, poxa, o paciente faz IBP há anos, tem uma expectativa de vida de passar mais 20 anos tomando IBP, pode ser sim uma indicação de você optar pelo tratamento cirúrgico. E aqui eu trouxe para você outra tabelinha bônus, focando no manejo do esôfago de Barrett. Não caiu muito no SUS São Paulo não, mas tem uma questão ou outra, vai que caia novamente, né? Então eu trouxe para você o manejo do esôfago de Barrett. Lembra que a gente divide, né, entre metaplasia não displásica, o Barrett curto, o Barrett longo, tá tudo aí para você, como é que você maneja, como é que é feita a vigilância e quando o paciente já tem displasia, se essa displasia é de alto grau ou de baixo grau, também vai implicar aí na tua conduta, né? Também vai definir qual será o manejo. Então eu trouxe aqui para você, dá um pause agora, lê direitinho aqui essa tabela. É uma tabela presente para você, bem resumido, o manejo do Barrett. E olha essa questão, um homem de 52 anos deu entrada com pirose há 8 meses e piora no pós-prandial e regurgitação ácida noturna. Então, a cara da doença do refluxo. Não tem perda de peso, não tem anemia, não tem disfagia, não tem vômitos persistentes, então não tem sinais de alarme. Fez endoscopia que mostrou uma esofagite erosiva grau B de Los Angeles, ou seja, realmente tem um refluxo, mas não tem nenhuma estenose. Não usa medicamentos regularmente. Qual é a melhor conduta inicial? A gente não vai passar cirurgia, não vai indicar cirurgia, a gente vai iniciar o tratamento medicamentoso, que a gente já sabe que é com inibidor de bomba de prótons em dose plena aí por 8 semanas. Nosso gabarito letra C. E vamos falar agora também de fios de sutura, né? Vem caindo nas bancas nos últimos anos, não custa nada a gente falar sobre, tenta resolver aqui essa questão. E eu queria te falar dos principais tipos de fios de sutura. Primeiro, os fios absorvíveis. A gente tem o clássico primeiro, que é o catgut, é absorvido muito rápido, por isso que a gente utiliza ali em mucosas, cirurgias ginecológicas, cirurgias urológicas. A gente também tem a poliglactina, que é o famoso Vicryl. O Vicryl é o fio que as bancas mais cobram nas provas, né? O Vicryl é muito bom para subcutâneo, para musculatura, aponeuroses fininhas, mas ele não é bom, por exemplo, para aponeurose abdominal depois de uma laparotomia, né? Ele perde a tensão um pouquinho mais rápido. O Monocryl, ele é muito utilizado por agentes da cirurgia plástica, a gente faz suturas intradérmicas, subcutâneos com ele também, é um fio muito bom. E a gente tem o famoso PDS, né? O PDS, ou a polidoxonana, ele realmente é famoso porque ele
ele mantém a força têncil por mais tempo e ele é absorvido num intervalo de tempo muito maior. Por isso que ele é muito bom para estruturas rígidas, como fáscias, aponeuroses e suturas sob tensão. E agora falando dos fios não absorvíveis, né? O clássico é o famoso nylon. Nylon é bom para tudo, né? Não tem cirurgião que não goste de nylon. Geralmente a gente utiliza na pele, couro cabeludo, nas microcirurgias também, e ele precisa ser retirado entre 5 e 14 dias, a depender da área. E por último, o polipropileno, nosso famoso fio de prolene, geralmente a gente utiliza para anastomoses, por exemplo, anastomose de alça, né? Dá um pontinho ali naquela alça, teve alguma perfuração, alguma coisa assim. Também cirurgias vasculares. Então, essa tabelinha aqui está um resumo para você dos principais fios que são cobrados nas provas e as principais indicações também. Olha essa questão aqui. Na programação de uma laparotomia eletiva, para a ressecção de cólon, o residente pergunta ao preceptor quais os princípios que devem nortear a escolha do fio para o fechamento da parede. O paciente é adulto, não tem comorbidades e tem bom estado nutricional. Em relação aos princípios gerais de escolha do fio de sutura, o que é correto está aqui na nossa letra C, né? Em regra, deve-se escolher o fio de menor calibre. Veja, se você consegue traumatizar menos, então vamos traumatizar menos. Então você vai buscar o fio de menor calibre que dê o resultado que você quer, que seja capaz de suportar adequadamente a tensão do tecido, reduzindo a reação inflamatória e o volume do corpo estranho. Então é assim que a gente raciocina para escolher o nosso fio de sutura. E para finalizar aqui a nossa conversa, eu vou falar de escroto agudo com você. Tenta resolver aqui essa questão. Você que já veio até aqui comigo, agradeço demais. Vamos relembrar os principais conceitos do escroto agudo. Geralmente, adolescente, criança que chegou com dor testicular, na hora é para você diferenciar entre torção testicular e epididimite. Então, na torção testicular é uma dor mais súbita, é uma dor mais importante. O paciente tem sintomas associados, como náuseas e vômitos. A gente tem um clássico sinal de PREM, que é negativo. O reflexo cremastérico desse paciente está ausente e o testículo está alto e horizontalizado. A gente lembra do sinal de Engel também. Exames úteis. A clínica é mais mandatória. Por exemplo, você sabe que você tem que fazer ultrassom, mas se eu não tenho ultrassom, se para eu pedir ultrassom é daqui a 6 horas, aumenta o risco de esse paciente perder o testículo, eu posso indicar abordagem cirúrgica se eu tenho alta suspeição. Ou seja, não atrasar a cirurgia. E como é que você maneja? Exploração imediata, né? Você vai fazer a exploração desse testículo, você faz a destorção, faz a orquidopexia bilateral, ou seja, se eu tive uma torção do lado direito, eu vou avaliar esse testículo, se ele estiver viável, tudo bem, eu deixo ele ali e faço a pexia dos dois lados. Se eu vejo que esse testículo não está mais viável, eu vou realizar a orquiectomia, eu vou retirar esse testículo e fazer a pexia do outro lado. Já na epididimite não, né? É uma dor mais gradual, é uma dor progressiva, o paciente tem sintomas inflamatórios, então ele tem febre, pode ter disúria também. O sinal de PREM é positivo, o sinal cremastérico dele está presente, não está reduzido. Você pode solicitar um EAS ou urocultura também. E o Doppler vai vir que é normal em relação à vascularização, mas vai te mostrar hiperemia, né? Vai te dar o diagnóstico da epididimite sim. Aqui, ao contrário da torção testicular, o tratamento não é cirurgia, o tratamento é antibiótico e suporte. Olha a questão, um adolescente de 15 anos chegou no pronto-socorro com uma dor súbita e intensa no testículo direito, que foi iniciada há 3 horas, acompanhada de náuseas. Não tem febre, não tem traumatismo e disúria. Ao exame físico, o testículo direito em posição horizontalizada, lembra do sinalzinho que a gente falou, extremamente dolorosa a palpação. O reflexo cremastérico está ausente à direita e presente à esquerda. A bolsa escrotal tem um eritema importante. Doppler, a ultrassom Doppler não está imediatamente disponível. Com base no quadro clínico, qual é a conduta mais adequada? Gente, até que se prove o contrário, uma torção testicular. Indicação imediata de exploração cirúrgica escrotal, independente da disponibilidade dos exames com a fixação bilateral. Por quê, né? Faz 3 horas essa torção. Então, veja, passou ali de 1 hora, 1h30, já aumenta demais a chance de sofrimento. Inclusive, ele já tem uma bolsa escrotal bastante dolorosa, né? Então, isso está querendo te dizer que você precisa agir rápido, você não tem tempo de pedir ultrassom ou de esperar ultrassom. Então, se liga nesse conceito que pode ser cobrado assim na tua prova. Então, aqui a gente finaliza o nosso plantão SUS São Paulo. Eu desejo uma excelente prova para você e boa revisão, bons estudos nessa reta final.